Parte 4. O truque para cair. Capítulo 30. Inês. O coração de Inês batia contra suas costelas. Nas acrobacias aéreas, havia um momento em que você largava de um apoio e esticava a mão para alcançar o outro, quando você percebia que tinha cometido um erro e não se sentia mais sem peso, e simplesmente começava a cair. Os guardas a arrastaram de volta pelo portão da prisão. Havia mais guardas e mais armas apontadas para ela do que na primeira vez em que havia passado por aquele pátio, quando havia descido da carroça da prisão com o resto da equipe. Eles tinham passado pela boca do lobo e subido as escadas, arrastando-a pela passarela até o corredor com sua gigante redoma de vidro. Nina havia traduzido o estandarte para ela, Força Fjerdana. Ela tinha dado um sorriso de canto de boca na primeira vez que passará por ali, observando os tanques e as armas, parte da atenção em casa e nos outros na passarela oposta. Ela se perguntou que tipo de gente precisava exibir sua força para prisioneiros indefesos acorrentados. Os guardas estavam se movendo rápido demais. Pela segunda vez naquela noite, Inês tropeçou de propósito. Mexa-se, o soldado disse, tenso, em Kersh, arrastando-a para frente. Você está indo rápido demais. Ele chacoalhou com força o braço dela. Pare de enrolar. Você não quer conhecer nossos inquisidores? O outro perguntou. Eles farão você falar. Mas você não vai parecer tão bonita depois que eles terminarem. Eles riram, e o estômago de Inês embrulhou. Ela sabia que eles tinham falado em Kersh para garantir que ela entendesse. Ela achou que poderia ganhar se lutasse com eles, apesar das armas que portavam e mesmo que estivesse sem suas facas. Suas mãos não estavam presas, e eles ainda acreditavam estar levando uma prostituta desgraçada. Helen a tinha chamado de criminosa, mas para eles ela era apenas uma ladra barata em trapos de seda roxa. Justo quando pensou ser o momento certo de agir, ela ouviu outros passos vindo em sua direção. Ela viu as silhuetas de mais 2 homens uniformizados se aproximando. Será que ela conseguiria enfrentar 4 guardas sozinha? Não tinha certeza, mas sabia que se deixassem aquele corredor para trás, estava tudo acabado. Ela olhou de novo para o estandarte na redoma de vidro. Era agora ou nunca. Enganchou a perna no tornozelo do guarda à sua esquerda. Enquanto ele caía, ela levantou a mão e quebrou seu nariz. O outro levantou a arma. Você vai pagar por isso. Você não vai atirar em mim. Você precisa de informações. Posso atirar na sua perna, ele disse com desprezo, abaixando o rifle. Então ele desabou no chão, uma tesoura gasta cravada nas costas. O soldado atrás dele fez um aceno alegre. Jesper, ela disse suspirando de alívio. Finalmente. Eu estou aqui também, sabia? Disse Villan. O guarda com o nariz quebrado gemeu no chão e tentou empunhar a arma. Inês chutou sua cabeça com força, e ele não voltou a se mexer. Você conseguiu um diamante grande o suficiente? Jesper perguntou. Inês assentiu e retirou a enorme gargantilha incrustada da sua manga. Depressa, ela disse. Se Helen ainda não notou que ela desapareceu, notará em breve. Apesar de que, com o protocolo negro em vigor, não havia muito que ela pudesse fazer a respeito. Jesper pegou a gargantilha da mão de Inês, boquiaberto. Kaz disse que precisávamos de um diamante. Ele não disse que deveria roubar os diamantes de Helen Van Olden. Comece logo a trabalhar. Kaz tinha dado a Inês 2 tarefas: roubar um diamante grande o suficiente para o que Jesper precisava fazer e chegar àquele corredor depois das 11 badaladas. Havia muitos outros diamantes que ela poderia ter roubado para seus objetivos, e outras confusões que poderia ter armado para atrair a atenção dos guardas. Mas era Helen que ela queria enganar. Por todos os segredos que tinha coletado, documentos que tinha roubado e violência que tinha cometido, era Helen Van Olden quem ela queria vencer. E Helen tinha facilitado as coisas. Durante a briga na rotunda, Inês garantiu que ela estivesse preocupada bastante com o fato de estar sendo estrangulada para notar que estava sendo roubada. Depois disso, toda a atenção de Helen estava concentrada em se vangloriar. Inês só lamentava não poder estar lá para ver o momento em que Tante Helen descobrisse que seu colar favorito havia desaparecido. Jesper acendeu uma lanterna e começou a trabalhar com Villan. Foi só então que ela percebeu que estavam ambos cobertos de fuligem por terem descido novamente a chaminé do incinerador da prisão. Eles tinham arrastado 2 rolos sujos de corda com eles também. Enquanto trabalhavam, Inês barrou as portas nos arcos de cada lado do corredor. Eles tinham apenas alguns minutos até que outra patrulha passasse por ali e descobrisse uma porta que não deveria estar trancada.
Villan tinha produzido um longo parafuso de metal e algo que parecia a manivela de um enorme molinete, e estava tentando uni-los para formar o que Inês torcia para que fosse uma broca feia, porém funcional. O som de uma pancada veio de uma das portas. Depressa, Inês disse. Dizer isso não me faz trabalhar realmente mais rápido, Jesper reclamou enquanto se concentrava nas pedras. Se eu simplesmente desmontá-las, elas perderão sua estrutura molecular. Elas precisam ser cortadas cuidadosamente, as pontas formando uma única ponta perfeita de broca. Eu não tenho treinamento, e quem é o culpado por isso? Interrompeu Villan, sem levantar a cabeça do seu próprio trabalho. Mais uma vez, isso não ajuda. Agora os guardas estavam esmurrando a porta. Do outro lado da redoma de vidro, Inês viu homens correndo para outra passarela, apontando e gritando. Mas eles não conseguiriam atirar através de duas paredes de vidro à prova de balas. O vidro tinha sido feito por grixas. Nina reconheceu assim que passaram pelo mostruário, força fgerdana protegida por habilidade grixa, e um diamante era a única coisa mais dura que vidro de fabricadores. As portas de ambos os lados da passarela estavam sacudindo agora. Eles estão vindo, Inês disse. Villan fixou a ponta de diamante na broca improvisada. Ela fez um som de arranhão quando foi colocada contra o vidro, e Jesper começou a girar a manivela. Era um processo dolorosamente lento. Está funcionando, Inês gritou. O vidro é muito espesso. Alguma coisa chocou-se forte contra a porta direita. Eles têm um ariete, Villan disse, lamentando. Continue, pediu Inês. Ela tirou os sapatos. Jesper girou a manivela mais rápido enquanto a ponta da broca as unia. Ele começou a movê-la em uma linha curva, desenhando o início de um círculo e então uma meia-lua. Mais rápido. A madeira da porta no final da passarela começou a estilhaçar. Pegue a manivela, Villan. Jesper gritou. Villan assumiu sua posição, girando a broca o mais rápido que pôde. Jesper pegou as armas dos guardas caídos e apontou para a porta. Eles estão vindo, ele gritou. No vidro, as duas linhas se encontraram. A lua estava cheia. O círculo saiu com um estalo, caindo para dentro. Ele nem tinha acertado o chão e Inês já estava recuando. Saia do caminho, ela gritou. E então ela estava correndo, seus pés leves, suas sedas flutuando como penas. Naquele momento ela não se importava com elas. Ela havia enganado Ellen Van Olden. Tinha tirado um pedacinho dela, um símbolo tolo, mas precioso para Ellen. Não era suficiente, nunca seria suficiente, mas era um começo. Haveria outras cafetinas para ludibriar, traficantes de escravos para iludir. Suas sedas eram penas e ela estava livre. Inês concentrou-se naquele círculo de vidro, uma lua, a ausência de uma lua, uma porta para o futuro, e saltou. O buraco mal tinha espaço para o seu corpo, e ela ouviu um sibilar suave quando a borda de vidro afiada cortou pelas sedas atrás dela. Ela curvou o corpo e esticou as mãos. Ela teria apenas uma chance de segurar a lanterna de ferro que pendia do teto da redoma. Era um salto impossível, insano, mas ela era mais uma vez a filha de seu pai, livre das leis da gravidade. Ela ficou suspensa no ar por um terrível instante, e então suas mãos seguraram a base da lanterna. Atrás dela, ela ouviu a porta na passarela explodir e tiros ecoarem. Aguente firme, Jesper. Ganhe um pouco de tempo para mim. Ela balançou para frente e para trás, pegando impulso. Uma bala zuniu perto dela. Acidente? Ou alguém havia passado por Villan e Jesper para atirar nela pelo buraco? Quando ganhou impulso suficiente, ela se soltou e bateu com força na parede. Não tinha nenhum jeito gracioso de contorná-la, mas suas mãos seguravam na borda da estrutura de madeira onde os machados antigos eram exibidos. Dali foi fácil, da estrutura para a viga para a estrutura de baixo e para baixo com um estrondo abafado quando seus pés nos atingiram o teto de um tanque enorme. Ela deslizou para dentro do domo metálico no centro. Girou um botão e então outro, tentando achar os controles certos. Finalmente uma das armas rolou para cima. Ela puxou o gatilho e seu corpo inteiro balançou enquanto projéteis chocavam-se contra o vidro da redoma como granizo, ricocheteando em todas as direções. Era o melhor aviso que ela podia oferecer a Jesper e Villan. Inês só podia torcer para conseguir fazer o canhão funcionar. Ela se contorceu para descer na cabine do tanque e girou a única manivela visível, e o cano da arma longa inclinou-se até entrar em posição. A alavanca estava lá, assim como Jesper disse que estaria. Ela puxou com força. Em resposta, um clique surpreendentemente discreto. Então, por um longo e terrível instante, nada aconteceu.
E se não estiver carregada, ela pensou. Se Jesper estava certo sobre esta arma, então os Fjerdanos seriam tolos de deixar esse tipo de poder de fogo dando bobeira. Um baque soou em algum lugar no tanque. Ela ouviu algo rolando em direção a ela e sentiu um medo terrível de ter feito algo errado. O morteiro ia rolar para baixo por aquele longo cano e explodir no seu colo. Em vez disso, ela ouviu um sibilo e um rangido de metal raspando em metal. A grande arma vibrou. Uma explosão de sacudir o corpo cortou o ar com uma baforada de fumaça cinza escura. O morteiro acertou o vidro, estilhaçando-o em milhares de pedacinhos iridescentes. Mais bonitos que diamantes, Inês pensou, admirada, torcendo para que Vila e Jesper tivessem tido tempo e espaço para se protegerem. Ela esperou a poeira baixar, seus ouvidos unindo doloridos. A parede de vidro tinha sido destruída. Tudo estava parado. Então 2 cordas fixas ao corrimão da passarela foram jogadas para baixo, e Vila e Jesper começaram a descer. Jesper com agilidade felina, Vila todo atrapalhado, contorcendo-se como uma lagarta tentando sair do casulo. Ajor! Inês gritou em Fjerdano. Nina ficaria orgulhosa. Ela girou a arma. Do outro lado da parede de vidro remanescente, homens gritavam da passarela. Quando o cano da arma virou na direção deles, eles se dispersaram. Inês ouviu passos e tinidos quando Jesper e Vilan subiram no tanque. A cabeça de Jesper apareceu, pendurada do domo. Você vai me deixar dirigir? Se você insiste. Ela se afastou para que ele pudesse entrar atrás dos controles. Oh, olá, querida, ele disse contente. Ele puxou outra alavanca, e a carroça blindada estremeceu e criou vida em torno deles, cuspindo fumaça negra. Que tipo de monstro é este? Inês se perguntou. Este barulho. Ela gritou. Este motor. Riu Jesper. Então eles estavam em movimento, e nenhum cavalo à vista. Tiros soaram do alto. Aparentemente Vilan tinha achado os controles. Pelos santos, Jesper disse para Inês. Ajude-o a mirar. Ela se espremeu ao lado de Vilan na torreta bobadada e mirou a segunda arma menor, ajudando a dar cobertura enquanto guardas chegavam à redoma. Jesper estava virando o tanque, recuando o máximo possível. Ele atirou com o canhão uma vez. O morteiro quebrou o vidro da redoma, passou voando pela passarela e acertou a muralha circular atrás dela. Pó branco e lascas de pedra voaram para todos os lados. Ele atirou de novo. O segundo morteiro acertou com força, rachaduras irradiando pela rocha da muralha. Jesper tinha feito um estrago na muralha circular, um estrago significativo, mas não um buraco. Prontos, ele disse. Prontos. Inês e Vilan responderam em uníssono. Eles se abaixaram dentro da torreta do canhão. Vilan tinha arranhões do vidro espalhados pelas bochechas e pelo pescoço. Ele estava radiante. Inês pegou nas mãos dele e as apertou. Eles tinham entrado na corte do gelo rastejando como ratos. Vivos ou mortos, sairiam dali como um exército. Inês ouviu uma pancada forte, o baque e o som estridente de engrenagens em movimento. O tanque rugiu, o som de um trovão preso em um tambor de metal clamando para ser libertado. O tanque rolou para trás em sua esteira, e então avançou. Eles aceleraram, pegando impulso, cada vez mais rápido. O tanque sacudiu, eles deviam ter passado da redoma. Segurem firme, gritou Jesper, e bateram violentamente na lendária e impenetrável muralha da Corte do Gelo com choque de quebrar mandíbulas. Inês e Vilan voaram para trás, pressionados contra a cabine. Eles haviam atravessado. Rolaram pela estrada, o ruído e os estalos de tiros de rifle sumindo atrás deles. Inês ouviu um som abafado. Ela se endireitou e olhou para cima. Vilan estava rindo. Ele havia aberto a escotilha do domo e estava olhando para trás, para a Corte do Gelo. Quando ela se juntou a ele, viu o buraco na muralha circular. Uma mancha negra no meio de toda aquela pedra branca, homens correndo pelo buraco, atirando inutilmente no rastro empoeirado do tanque. Vilan segurou a barriga, ainda gargalhando, e apontou para baixo. Um estandarte estava sendo arrastado, preso na correia do tanque. Apesar das marcas de lama e queimadura de pólvora, Inês ainda pôde enxergar as palavras, Strimak Fjerdan. Força Fjerdana. Capítulo 40. Nina. Eles emergiram da escuridão ensopados, machucados e sem fôlego sob a luz brilhante do luar. Nina sentia-se como se tivesse sido espancada. Os fragmentos remanescentes do Balen estavam grudados nos cantos da sua boca. Seu vestido tinha sido praticamente destruído,
E se não estivesse tão desesperada e vertiginosamente feliz por estar viva e respirando, ela poderia ter se preocupado com o fato de estar de pé descalça e praticamente nua no desfiladeiro de um rio do norte, a quase 2,5 km do porto e da segurança. Lá longe ela ainda podia ouvir os sinos da corte do gelo ecoando. Covey estava cuspindo água, enquanto Matias arrastava um caso inconsciente das margens do rio. Pelos santos, ele está respirando? Perguntou Nina. Matias virou de costas sem muita gentileza e começou a pressionar o peito dele com mais força do que realmente era necessário. Eu deveria deixá-lo morrer, Matias murmurava, acompanhando o ritmo das suas compressões. Nina se arrastou sobre as pedras e ajoelhou-se perto deles. Deixa-o ajudar antes que você quebre as costelas dele. Ele tem algum batimento? Ela pressionou seus dedos contra o pescoço dele. Ainda está lá, mas está quase sumindo. Abra a camisa dele. Matias ajudou a arrancar o uniforme Druskelle. Nina colocou uma mão no peito pálido de Cass, concentrando-se em seu coração e forçando-o a se contrair. Ela usou a outra mão para apertar seu nariz e abrir sua boca, enquanto tentava levar ar aos seus pulmões. Corporalqui mais habilidosos poderiam extrair a água por si sós, mas ela não tinha tempo para lamentar sua falta de treinamento. Ele vai sobreviver? Covey perguntou. Eu não sei. Ela pressionou seus lábios contra os de Cass novamente, fazendo sua respiração acompanhar as batidas que exigia do seu coração. Vamos lá, seu bandido de meia tigela do barril. Você já achou meios de escapar de coisas piores. Ela sentiu a mudança quando o coração de Cass assumiu seu próprio ritmo. Então ele tossiu, peito em espasmos, água jorrando da boca. Ele a empurrou, arfando. Afaste-se de mim, ele disse sem fôlego, limpando a boca com a mão enluvada. Os olhos de Cass estavam sem foco. Ele parecia estar olhando através dela. Não toque em mim. Você está em choque, Denjin, Matias disse. Você quase morreu afogado. Você deveria ter se afogado. Cass tossiu novamente, e seu corpo todo tremeu. Afogado, ele repetiu. Nina assentiu lentamente. Corte do gelo, lembra? Um roubo impossível. Quase morte. 3 milhões de crujes esperando por você em Ketterdam. Cass piscou e limpou os olhos. 4 milhões. Achei que isso poderia despertá-lo. Ele esfregou as mãos no rosto, uma tosse carregada ainda estremecendo seu peito. Conseguimos, ele disse maravilhado. Gel faz milagres. Você não merece milagres, disse Matias com uma cara feia. Você profanou o freixo sagrado. Cass levantou-se, cambaleou um pouco, respirou com dificuldade mais uma vez. É um símbolo, Elvar. Se seu Deus é tão delicado, talvez você precise de um novo. Vamos sair daqui. Nina jogou as mãos para o alto. De nada, seu ingrato miserável. Eu agradecerei quando estivermos a bordo do Ferolind. Vamos. Ele já estava se arrastando para escalar os rochedos do desfiladeiro. No caminho você pode explicar por que nosso ilustre cientista Shu parece um dos coleguinhas de sala do Vila. Nina balançou a cabeça, indecisa entre irritação e admiração. Talvez isso fosse necessário para sobreviver no barril. Você nunca podia parar. Ele é um amigo? Perguntou Covey em Shu, cético. De vez em quando. Matias ajudou-a a se levantar e todos seguiram atrás de Cass, subindo lentamente pelas paredes rochosas do desfiladeiro que os levariam à outra ponta da ponte acima, um pouco mais próximos de Digel. Nina nunca estivera tão exausta, mas não podia se dar ao luxo de descansar. Eles tinham o prêmio. Eles conseguiram ir mais longe do que qualquer equipe. Explodiram um prédio no coração da Corte do Gelo, mas nunca chegariam ao porto sem Inês e os outros. Ela continuou andando. A única outra opção era sentar numa pedra e esperar pelo fim. Um som retumbante começou a vir de algum lugar da Corte do Gelo. Oh, pelos santos, que seja o Jesper, por favor, ela implorou enquanto eles se puxavam sobre a beirada do desfiladeiro e olhavam na direção da Corte do Gelo, observando a ponte decorada com faixas e ramos de freixo para o Ringala. O que quer que esteja vindo, é grande, disse Matias. O que fazemos, Cass? Espere, ele disse quando o som ficou mais alto. Que tal escondam-se? Nina perguntou, alternando nervosa seu peso entre um pé e outro. Ou não se preocupem. Eu escondi 20 rifles nesse arbusto. Ofereça alguma esperança. Que tal alguns milhões de cruji? Disse Cass. Um tanque rolava sobre a colina,
poeira e cascalho voando de suas correias. Alguém estava acenando para eles da torreta do canhão, 2 pessoas, na verdade. Inês e Villan gritavam e gesticulavam loucamente de trás da escotilha. Nina comemorava enquanto Matias olhava espantado. Quando Nina virou-se para Cass, ela não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Pelos santos, Cass, você parece realmente feliz. Não seja ridícula, ele retrucou. Mas não tinha como esconder. Cass Brecker estava sorrindo como um idiota. Posso presumir que vocês se conhecem? Perguntou Covey. Mas o entusiasmo de Nina se apagou quando a resposta de Fjerda ao problema dos Dreis começou a rolar no horizonte. Uma coluna de tanques tinha subido a colina e estava acelerando pela estrada iluminada pelo luar, poeira levantando-se em ondas de suas correias. Talvez Jesper não tivesse conseguido trancar o portão Druskelly. Ou talvez eles tivessem tanques esperando nos terrenos do palácio. Dado o poder de fogo contido dentro das paredes da Corte do Gelo, ela imaginou que poderiam se considerar sortudos. Mas não era essa a sensação naquele momento. Foi só quando Inês e Villan estavam passando com o estrondo pelas vigas da ponte é que Nina conseguiu entender o que eles estavam gritando: saiam do caminho. Eles saltaram para longe da estrada e o tanque passou rugindo por eles até parar ruidosamente. Temos um tanque, Nina disse, impressionada. Cass, seu gêniozinho esquisito, o plano funcionou. Você conseguiu um tanque para nós. Eles conseguiram um tanque. Nós temos um, Matias disse, e então apontou para a horda de metal e fumaça se aproximando. Eles têm muitos mais. Sim, mas você sabe o que eles não têm, Cass disse, enquanto Jesper girava o canhão do tanque. Uma ponte. Um guincho metálico veio das entranhas mecânicas do tanque. E então um estrondo violento, de sacudir os ossos. Nina ouviu o assobio alto quando alguma coisa passou rasgando o ar entre eles e colidiu com a ponte. As 2 primeiras vigas explodiram em chamas, faíscas e madeira caindo no desfiladeiro. O canhão foi disparado novamente. Com um gemido, as vigas desmoronaram completamente. Se os Fjerdanos quisessem cruzar o desfiladeiro, precisariam aprender a voar. Temos um tanque e um fosso, disse Nina. Subam. Villan disse, gabando-se. Eles escalaram as laterais do tanque, segurando de qualquer jeito em qualquer reentrância ou beirada de metal, e logo estavam rolando estrada abaixo em direção ao porto, em velocidade máxima. Enquanto passavam rugindo pelas luzes das ruas, as pessoas emergiam de suas casas para ver o que acontecia. Nina tentou imaginar como esses Fjerdanos viam seu bando maluco. O que será que passava pela cabeça deles quando espiavam pelas janelas e portas? Um grupo de garotos pendurados em um tanque pintado com a bandeira Fjerdana, passando acelerado como um carro alegórico desengonçado que se separou do seu desfile. Uma garota em sedas roxas e um garoto com caracóis vermelho-dourados espiando por trás de armas. 4 pessoas ensopadas segurando-se com todas as forças para não cair. Um garoto chu em roupas de prisão. 2 Druskelly maltrapilhos e Nina. Uma garota seminua em retalhos de chifão verde azulado gritando: temos um fosso. Quando chegaram à cidade, Matias disse: Villan, diga a Jesper para manter-se nas ruas ocidentais. Villan se abaixou e o tanque virou para a esquerda. É o distrito dos armazéns, Matias explicou. Fica deserto à noite. O tanque chacoalhou e tiniu sobre os paralelepípedos, dobrando à direita e à esquerda sobre as calçadas e fora delas para evitar os poucos pedestres e então acelerou pelo distrito do porto, passando por tavernas, lojas e escritórios de transporte marítimo. Covey inclinou a cabeça para trás, seu rosto iluminado. Posso sentir o cheiro do mar, ele disse feliz. Nina também conseguia sentir o cheiro. O farol brilhava lá longe. Mais 2 quarteirões e eles teriam chegado ao cais e à liberdade. 30 milhões de crujes. Com a parcela dela e de Matias, eles poderiam ir aonde quisessem, viver a vida que quisessem. Quase lá, disse Villan, animado. Eles viraram a esquina e o queixo de Nina caiu. Pare! Ela gritou. Pare! Ela não precisava ter se dado ao trabalho. O tanque parou abruptamente, quase arremessando Nina para frente. O cais estava exatamente diante deles e além dele, no porto, havia bandeiras de 1000 navios tremulando na brisa. Era tarde da noite. O cais deveria estar vazio. Em vez disso, estava repleto de tropas, fileiras e mais fileiras de soldados em uniforme cinza, 200 pelo menos, e todos os canos de todas as armas apontados diretamente para eles. Nina ainda podia ouvir os sinos do Elder Clock. Ela olhou por sobre o ombro. A Corte do Gelo pairava sobre o porto,
aninhada no topo do penhasco como uma gaivota soturna com suas penas emaranhadas, suas muralhas de pedra branca iluminadas por baixo, brilhando no céu noturno. O que é isso? Wieland perguntou a Matias. Você nunca disse. Eles devem ter mudado o procedimento de disposição de tropas. Todo o resto era igual. Eu nunca vi o protocolo negro ser acionado, Matias disse, irritado. Talvez eles sempre tivessem tropas posicionadas no porto. Eu não sei. Quieto, Inês disse. Pare. Nina levou um susto quando uma voz ecoou pela multidão. Ela falou primeiro em Fgerdano, então em Ravano, Kersh, e finalmente Shu. Soltem o prisioneiro Covey e Ulbo. Abaixem suas armas e se afastem do tanque. Eles não podem simplesmente sair atirando, disse Matias. Eles não arriscariam ferir Covey. Eles não precisam fazer isso, disse Nina. Veja. Um prisioneiro macilento estava sendo conduzido pelas fileiras de soldados. O cabelo dele estava grudado na testa. Ele vestia um kefta vermelho maltrapilho e segurava a manga do guarda mais próximo, lábios movendo-se febrilmente como se estivesse compartilhando alguma sabedoria desesperada. Nina sabia que ele estava implorando por parem. Um sangrador, Matias disse, soturno. Mas ele está tão longe, protestou Wieland. Nina balançou a cabeça. Não fará diferença. Será que eles o tinham mantido aqui com as tropas designadas ao baixo de gel? Por que não? Ele era uma arma mais potente que qualquer rifle ou tanque. Dá para ver o Ferolind, murmurou Inês, apontando na direção das docas, a uma certa distância. Nina levou um instante, mas conseguiu identificar a bandeira Kersh e o estandarte alegre da Baía de Anhad embaixo dela. Eles estavam tão próximos. Jesper podia atirar no sangrador. Eles poderiam tentar passar pelas tropas com tanque, mas nunca chegariam até o navio. Os Fgerdanos arriscariam a vida de Covey de bom grado se a alternativa fosse deixá-lo cair nas mãos de outros. Cas? Jesper disse lá de dentro do tanque. Esse seria um ótimo momento para você dizer que já imaginava que isso fosse acontecer. Cas olhou para o mar de soldados. Eu não imaginei que isso fosse acontecer. Ele balançou a cabeça. Você me disse uma vez que um dia me veria sem truques, Elvar. Parece que você estava certo. As palavras eram para Matias, mas seus olhos estavam em Inês. Eu já estou farta de ser mantida em cativeiro, ela disse. Eles não me levarão viva. Nem a mim, disse Wieland. Jesper deu um risinho de escárnio nas entranhas do tanque. Realmente precisamos arranjar uns amigos melhores para ele. Melhor cair lutando do que deixar algum Fgerdano me enfiar numa lança, disse Cas. Matias assentiu. Então estamos de acordo. Isso termina aqui. Não, Nina sussurrou. Todos se viraram para encará-la. A voz ecoou das fileiras Fgerdanas novamente. Vocês têm 10 segundos para obedecerem. Eu repito, soltem o prisioneiro Covey e Ulbo e rendam-se. 10. Nina falou rapidamente em Shu com Covey. Você não entende, ele respondeu. Uma única dose, eu entendo, ela disse. Mas os outros não. Não até virem Covey retirar uma pequena bolsa de couro de seu bolso. Sua borda estava manchada com pó cor de ferrugem. Não, Matias gritou. Ele tentou pegar a Paren, mas Nina foi mais rápida. A voz do Fgerdano continuou entediado. 7, Nina, não seja estúpida, disse Inês. Você viu? Algumas pessoas não se viciam depois da primeira dose. Não vale o risco. 6, Cas pode não ter mais truques. Ela abriu a bolsa. Mas eu ainda tenho um. Nina, por favor, Matias implorou. No rosto dele, ela viu a mesma angústia daquele dia em Ellen, quando pensou que ela o havia traído. De certo modo, ela estava fazendo a mesma coisa agora, abandonando-o mais uma vez. 5. A primeira dose era mais forte, não era isso que diziam? Que a viagem e a sensação de poder nunca poderiam ser repetidas. Ela correria atrás disso pelo resto da vida. Ou talvez ela fosse mais forte do que a droga. 4. Ela encostou brevemente no rosto de Matias. Se as coisas ficarem muito ruins, acho um modo de acabar com isso, Elvar. Eu confio em você para fazer a coisa certa. Ela sorriu. De novo. 3. Então ela jogou a cabeça para trás e despejou a Paren na boca, consumindo tudo em um único gole forçado. A droga possuía o sabor doce e queimado das flores de jurda que ela conhecia, mas havia outro sabor lá também,
um que ela não conseguia identificar exatamente. Ela parou de pensar. Seu sangue começou a vibrar, seu coração subitamente acelerado. O mundo se fragmentou em minúsculos flashes luminosos. Ela podia enxergar a verdadeira cor dos olhos de Matias, azul puro debaixo do cinza e do marrom que ela havia salpicado ali, a luz do luar refletindo em cada fio dos cabelos dele. Ela viu o suor na testa de Cass, cada um dos pontos praticamente invisíveis da tatuagem no antebraço dele. Ela observou as linhas de soldados fjerdanos. Podia ouvir seus corações batendo, ver seus neurônios se acionando, sentir seus impulsos se formando. Tudo fazia sentido. Seus corpos eram um mapa de células, 1000 equações, resolvidas a cada segundo, a cada milissegundo, e ela tinha todas as respostas. Nina, Matias sussurrou. Saia da frente, disse, e viu sua própria voz no ar. Ela sentiu o sangrador na multidão, o movimento de sua garganta quando ele engoliu sua dose. Ele seria o primeiro. Capítulo 41. Matias. 2, 1. Matias viu as pupilas de Nina dilatarem. Seus lábios se abriram, e ela passou por ele, descendo do tanque. O ar em torno dela parecia crepitar, sua pele iluminada por dentro como que por um milagre. Como se ela estivesse conectada diretamente a Jel, e agora o poder do Deus fluía por seu corpo. Ela foi imediatamente atrás do sangrador. Nina fez um gesto, e os olhos dele explodiram em sua cabeça. Ele caiu sem um som. Você está livre agora, ela disse. Nina planou em direção aos soldados. Matias se moveu para protegê-la quando viu os rifles serem levantados. Ela levantou as mãos. Parem, ela disse. Eles congelaram. Larguem suas armas. Todos obedeceram. Durmam, ela comandou. Nina varreu o ar com as mãos e os soldados caíram sem protestar, fileira após fileira, ramos de trigo ceifados por uma foice invisível. O ar estava estranhamente parado. Devagar, Villan e Inês desceram do tanque. Jesper e os demais o seguiram, e ficaram de pé em um silêncio atônito, toda a comunicação dissolvida pelo que tinham testemunhado, observando o campo de corpos caídos. Tudo tinha acontecido tão rápido. Para chegar ao porto, teriam de andar por cima dos soldados. Sem dizer uma palavra, começaram a sua caminhada, o silêncio interrompido apenas pelos sinos distantes do Elder Clock. Matias colocou a mão no braço de Nina e ela soltou um pequeno suspiro, deixando que ele a conduzisse. Depois do cais, as docas estavam desertas. Conforme os outros avançavam em direção ao Ferolind, Matias e Nina ficaram um pouco para trás. Matias podia ver Roth apoiado no mastro, boquiaberto, com medo. Speshit estava esperando para desatracar o navio, e a expressão em seu rosto era de um pavor similar. Matias. Ele se virou. Um grupo de Druskeli estava de pé no cais, seus uniformes ensopados, seus capuzes negros levantados. Ocultando suas feições, eles usavam máscaras feitas de pequenos anéis de metal cinza com brilho opaco. Mas Matias reconheceu a voz de Jaro Brum. Traidor. Brum disse atrás de sua máscara. Traidor deste país e de seu Deus. Você não deixará este porto vivo. Nenhum de vocês deixará. Seus homens devem tê-lo tirado do tesouro depois da explosão. Será que tinham seguido Matias e Nina até o rio embaixo do freixo? Será que possuíam cavalos ou mais tanques esperando na cidade superior? Nina levantou as mãos. Por Matias, darei a vocês mais uma chance de nos deixar em paz. Você não pode nos controlar, bruxa, disse Brum. Nossos capuzes, nossas máscaras e cada pedaço da roupa que vestimos são reforçados com aço Grisha. Tecido blindado criado de acordo com nossas especificações por fabricadores Grisha sob nosso controle, e projetados para ocasiões como esta. Você não pode nos dobrar à sua vontade. Você não pode nos ferir. Este jogo terminou. Nina levantou uma mão. Nada aconteceu e Matias sabia que Brum estava falando a verdade. Vão! Matias gritou para eles. Por favor. Vocês. Brum levantou sua arma e atirou. A bala acertou o peito de Matias. A dor foi súbita e terrível, e então desapareceu. Diante de seus olhos, a bala emergiu de seu peito e caiu no chão com um estalido. Ele puxou sua camisa para ver. Não havia qualquer marca. Nina estava passando por ele. Não! Ele gritou. Os Druskeli abriram fogo contra ela. Ele a viu recuar um pouco quando as balas acertaram seu corpo, viu fluorescências vermelhas de sangue aparecerem em seu torso, seu peito, suas coxas nuas. Mas ela não caiu. Com a mesma rapidez que as balas atravessavam seu corpo,
Ela se curava, e as balas caíam inúteis no chão da doca. Os Druskelli encaravam Nina atonitos. Ela riu. Vocês se acostumaram demais com seus grixas cativos. Somos muito bem comportados em nossas gaiolas. Existem outros meios, disse Brum, pegando do seu cinto um longo chicote como que Lars havia usado. Seu poder não tem efeito sobre nós, bruxas, e nossa causa é justa. Não posso tocá-los com meu poder, disse Nina, levantando as mãos. Mas posso alcançá-los sem problema algum. Atrás dos Druskelli, os soldados fjerdanos que Nina tinha colocado para dormir se levantaram, seus olhares vazios. Um arrancou o chicote da mão de Brum, os outros tiraram os capuzes e as máscaras do rosto dos Druskelli assustados, deixando-os vulneráveis. Nina flexionou seus dedos, e os Druskelli largaram seus rifles, mãos na cabeça, gritando de dor. Pelo meu país, ela disse. Pelo meu povo. Por cada criança que você queimou na fogueira. É hora de colher o que plantou, Jaro Brum. Matias viu os Druskelli tendo espasmos e convulsões, sangue escorrendo de seus ouvidos e olhos enquanto os outros soldados fjerdanos observavam impassíveis. Seus gritos eram um coro. Klaas, que tinha enchido a cara com ele em Afvali. Gierte, que tinha treinado seu lobo para comer em sua mão. Eles eram monstros, ele sabia, mas garotos também, garotos como ele, ensinados a odiar, a temer. Nina, ele disse, a mão ainda sobre a pele lisa no peito onde deveria haver um buraco de bala. Nina, por favor. Você sabe que eles não seriam piedosos com você, Matias. Eu sei. Eu sei. Mas, em vez disso, deixe que vivam com a vergonha. Ela hesitou. Nina, você me ensinou a ser algo melhor. Eles poderiam aprender também. Nina se virou para ele. Seus olhos eram ferozes, o verde profundo das florestas, as pupilas, poços escuros. O ar em torno dela parecia iridescente de poder, como se ela estivesse acesa com alguma chama secreta. Eles a temem como um dia eu a temi, ele disse. Como um dia você me temeu. Todo mundo é o monstro de alguém, Nina. Por um longo tempo, ela observou seu rosto. Finalmente, baixou os braços, e as fileiras de Druskelli desabaram no chão, gemendo. Ela soltou os outros soldados, e eles retornaram ao seu sono profundo, marionetes com as cordas cortadas. Então ela jogou a mão para frente mais uma vez, e Brum gritou. Ele levou as mãos à cabeça, sangue escorrendo entre seus dedos. Ele sobreviverá? Matias perguntou. Sim, ela disse avançando para a escuna. Ele só ficará muito careca. Speshit gritou comandos, e o Ferolin deslizou para o porto, pegando velocidade conforme as velas se inflavam com o vento. Ninguém correu até as docas para impedi-los. Nenhum navio ou canhão atirou. Não havia ninguém para dar um aviso, sinalizar para a artilharia acima. O Elder Clock continuou a soar ignorado enquanto a escuna desaparecia no vasto abrigo do mar, deixando apenas sofrimento em seu rastro. Capítulo 42, Inej. Eles tinham sido abençoados com um vento forte. Inej o sentia agitando seu cabelo, e não conseguia deixar de pensar na tempestade que se aproximava. Assim que chegaram ao deck, Matias havia falado com Covey. Quanto tempo ela tem? Covey sabia um pouco de Kersh, mas Nina tinha que traduzir alguns trechos. Ela fazia isso distraída, seus olhos iridescentes varrendo tudo e todos. A viagem durará 1 hora, talvez 2. Depende de quanto tempo seu corpo levar para processar uma dose daquele tamanho. Por que não pode simplesmente eliminá-la do seu corpo como fez com as balas? Matias perguntou a Nina, desesperado. Não funciona, disse Covey. Mesmo se ela conseguisse superar a vontade por tempo suficiente para começar a eliminar a substância do seu corpo, ela perderia a capacidade de tirar a Paren de seu sistema antes de conseguir tirar tudo. Você precisaria de outro corporal Nico usando Paren para fazer isso. O que acontecerá com ela? Perguntou Villan. Você mesmo viu, Matias respondeu, amargo. Sabemos o que vai acontecer. Cass cruzou os braços. Como começará? Com dores no corpo, calafrios, algo parecido com uma doença não muito séria, Covey explicou. Então uma espécie de hipersensibilidade, seguida de tremores, e a vontade desesperada por mais. Você tem mais Paren? Matias perguntou. Sim. O suficiente para que ela consiga chegar de volta a Keterdão. Eu não vou tomar mais, Nina protestou. Eu tenho o suficiente para mantê-la confortável, Covey disse.
Mas se você tomar uma segunda dose, não haverá qualquer esperança. Ele olhou para Matias. Essa é a única chance dela. É possível que o corpo dela elimine naturalmente uma quantidade suficiente da substância para evitar o vício. E se o vício se estabelecer? Covey abriu as mãos, parte dando de ombros, parte se desculpando. Sem um suprimento disponível da droga, ela enlouquecerá. Com ela, seu corpo simplesmente se desgastará. Você conhece a palavra parem? É o nome que meu pai deu para a droga. Significa sem piedade. Quando Nina terminou de traduzir, houve uma longa pausa. Eu não quero ouvir mais nada, ela disse. Nada disso mudará o que está por vir. Ela deslizou em direção à proa. Matias observou-a saindo. A água escuta e entende, ele murmurou em voz baixa. Inês procurou Hot e pediu que ele achasse os casacos de lã que ela e Nina deixaram para trás ao trocá-los pelo equipamento de frio, quando chegaram à costa norte. Ela encontrou Nina perto da proa, fitando o mar 1 hora, talvez 2, Nina disse, sem se virar. Inês parou em choque. Você me ouviu me aproximando? Ninguém ouvia espectro, especialmente com o som do vento e do mar. Não se preocupe. Não foram seus pés silenciosos que a entregaram. Posso ouvir sua pulsação, sua respiração. E você sabia que era eu. Todo coração soa diferente. Nunca tinha percebido isso antes. Inês juntou-se a ela na balaustrada e entregou o casaco de Nina. A Grisha o vestiu, embora o frio não parecesse perturbá-la. Acima delas, as estrelas brilhavam fortes entre nuvens esvoaçantes com tons de prata. Inês estava pronta para a alvorada, pronta para que aquela longa noite terminasse, e a jornada também. Ela estava surpresa ao perceber que ansiava por ver Ketterdam novamente. Ela queria uma omelete, uma caneca de café super-adocicado. Ela queria ouvir a chuva nos telhados e sentar-se confortável e quente em seu minúsculo quarto na ripa. Havia aventuras por vir, mas elas poderiam esperar até que ela tivesse tomado um banho quente, ou quem sabe alguns banhos quentes. Nina enterrou o rosto na gola de lã do casaco e disse, queria que você pudesse ver o que eu vejo. Eu posso ouvir todo mundo neste navio, o sangue fluindo por suas veias. Posso ouvir a mudança na respiração de Cass quando ele olha para você. Você pode. Ela sempre falha, como se ele nunca tivesse te visto antes. E quanto a Matias? Inês perguntou, ansiosa por mudar de assunto. Nina ergueu a sobrancelha, sem se deixar convencer. Matias está preocupado comigo, mas seu coração bate em um ritmo constante, não importa o que esteja sentindo. Tão fgerdano, tão disciplinado. Não achei que deixaria aqueles homens vivos lá no porto. Eu não sei se foi a coisa certa a fazer. Eu me tornarei mais uma história de horror Grisha para eles contarem às suas crianças. Comportem-se ou Nina Zenik virá atrás de vocês. Nina refletiu. Pensando bem, gosto bastante dessa ideia. Inês inclinou-se para trás na balaustrada e encarou Nina. Você parece radiante. Não vai durar. Nunca dura. Então o sorriso de Inês diminuiu. Você está com medo? Apavorada. Estaremos todos aqui com você. Nina respirou hesitante e assentiu. Inês tinha formado inúmeras alianças em Ketterdam, mas poucas amizades. Ela descansou a cabeça no ombro de Nina. Se eu fosse uma vidente Suli, ela disse, poderia olhar para o seu futuro e dizer que tudo ficará bem. Ou que eu morrerei agonizando. Nina pressionou sua bochecha contra o topo da cabeça de Inês. Mas conte alguma coisa boa mesmo assim. Vai dar tudo certo, Inês disse. Você sobreviverá a isso. E então ficará muito, muito rica. Você cantará cantigas de marujo e canções de bebedeira todas as noites em um cabaré na Duela Leste e subornará todo mundo para aplaudir você de pé depois de cada canção. Nina riu suavemente. Vamos comprar o menagerie. Inês sorriu, pensando no futuro e em seu pequeno navio. Vamos comprá-lo e reduzi-lo a cinzas. Elas observaram as ondas por um tempo. Pronta? Nina perguntou. Inês ficou aliviada por não ter que pedir. Ela arregaçou a manga, expondo a pena de pavão e a pele marcada embaixo dela. Levou apenas um breve instante, uma leve carícia dos dedos de Nina. A coceira foi forte, mas passou rápido. Quando o formigamento desapareceu, a pele no antebraço de Inês estava intacta, quase lisa e perfeita demais, como se fosse uma parte nova dela. Inês tocou a pele macia. Foi num piscar de olhos.
Seria ótimo se toda ferida pudesse ser curada tão facilmente. Nina beijou a bochecha de Ines. Vou procurar Matias antes que as coisas fiquem ruins. Mas, quando ela se afastou, Ines viu que Nina tinha outro motivo para partir. Cas estava de pé nas sombras próximas do mastro. Ele vestia um casaco pesado e se apoiava na sua bengala de cabeça de corvo. Quase parecia ele mesmo novamente. As facas de Ines esperavam por elas no porão junto com seus outros pertences. Ela sentia a falta de suas garras. Cas murmurou algumas palavras para Nina e a Grisha recuou surpresa. Ines não conseguiu entender o que eles conversaram, mas deu para perceber que foi uma discussão tensa até que Nina fez um som exasperado e desapareceu no interior do navio. O que você disse para Nina? Ines perguntou quando ele se juntou a ela na balaustrada. Eu tenho mais um trabalho para ela. Ela está prestes a passar por uma provação terrível, e ainda existe trabalho a ser feito. Cas, o pragmático. Por que deixar a empatia atrapalhar? Talvez Nina ficasse grata pela distração. Eles ficaram juntos, observando as ondas, o silêncio pairando entre eles. Estamos vivos, ele disse, finalmente. Parece que você rezou para o Deus certo. Ou viajei com as pessoas certas. Ines deu de ombros. Quem escolhe nossos caminhos? Ele não disse nada, e ela teve que sorrir. Nenhuma resposta rápida. Nenhum riso diante dos meus provérbios sulis. Ele passou o dedão na balaustrada. Não. Como iremos encontrar o conselho mercante? Quando estivermos a alguns quilômetros de distância, Roth e eu remaremos até o porto em um escaler. Acharemos um mensageiro para informar Van Eck e faremos a troca em Velgeluk. Ines sentiu um arrepio. A ilha era destino popular de traficantes de escravos e contrabandistas. Escolha do conselho ou sua? Foi Van Eck que sugeriu. Ines franziu a testa. Por que um mercador conhece Velgeluk? Comércio é comércio. Talvez Van Eck não seja o mercador honrado que parece ser. Eles permaneceram em silêncio por um tempo. Finalmente, ela disse, vou aprender a velejar. Cas franziu a testa e olhou para ela surpreso. Mesmo? Por quê? Eu quero usar meu dinheiro para contratar uma tripulação e equipar uma embarcação. Dizer as palavras em voz alta a fez prender a respiração, ansiosa. Seu sonho ainda parecia frágil. Ela não queria se importar com o que Cas pensava, mas se importava. Eu vou caçar traficantes de escravos. Propósito, ele disse, pensativo. Você sabe que não pode impedir todos eles. Se eu não tentar, não vou impedir nenhum deles. Então eu quase tenho pena dos traficantes de escravos, Cas disse. Eles não sabem o que está para acontecer com eles. Um rubor de satisfação aqueceu suas bochechas. Mas Cas sempre acreditou que ela fosse perigosa, não? Ines equilibrou seus cotovelos na balaustrada e descansou seu queixo nas palmas da mão. Mas primeiro irei para casa. Para Ravka. Ela assentiu. Encontrar sua família. Sim. Apenas 2 dias atrás, ela teria parado ali, respeitando o acordo implícito entre eles de tomar cuidado com o passado do outro. Agora ela disse, não havia ninguém além do seu irmão. Cas? Onde estão sua mãe e seu pai? Garotos do barril não têm paz. Nascemos no porto e rastejamos para fora dos canais. Ines balançou a cabeça. Ela observou o mar se deslocar e suspirar, cada onda uma respiração. Bem longe ela conseguia enxergar o horizonte, uma minúscula diferença entre o céu negro e o mar mais negro ainda. Ela pensou nos seus pais. Ela estava longe deles há quase 3 anos. Eles teriam mudado? Será que ela podia ser a filha deles de novo? Talvez não imediatamente. Mas ela queria sentar-se com seu pai nos degraus da carroça e comer fruta das árvores. Ela queria ver sua mãe espanando o pó de giz das mãos antes de preparar o jantar. Ela queria a grama alta do sul e o céu vasto acima das montanhas Sikurzoi. Algo de que precisava estava esperando por ela lá. Do que Cas precisava? Você está prestes a ficar rico, Cas. O que fará quando não houver mais sangue para derramar ou vinganças para executar? Sempre haverá mais. Mais dinheiro, mais caos, mais contas para acertar. Nunca teve algum outro sonho. Ele não disse nada. O que havia arrancado toda a esperança do coração dele, talvez ela nunca descobrisse. Ines virou-se para ir embora. Cas segurou sua mão, mantendo-a na balaustrada.
Ele não olhou diretamente para ela. Fique, ele disse, sua voz áspera. Fique em Keterdão. Fique comigo. Ela olhou para baixo, para a mão enluvada que segurava a sua. Tudo nela queria dizer sim, mas ela não se contentaria com tão pouco, não depois de tudo que havia passado. Para quê? Ele respirou fundo. Eu quero que você fique. Eu quero que você. Eu quero você. Você me quer. Ela parou e refletiu sobre as palavras. Gentilmente, ela apertou a mão dele. E como você me teria, Cass? Ele olhou para ela, olhos ferozes, boca rígida. Era a expressão que fazia quando estava lutando. Como você me teria? Ela repetiu. Totalmente vestido, com luvas, sua cabeça virada para o outro lado para que nossos lábios nunca pudessem se tocar. Ele soltou a mão dela, seus ombros caídos, seu olhar com raiva e vergonha enquanto se virava para encarar o mar. Talvez porque ele estivesse de costas, ela finalmente conseguiu dizer as palavras em voz alta. Ou terei você sem armadura, Cass Brecker, ou prefiro não ter nada. Fale, ela implorou em sua cabeça. Dê-me um motivo para ficar. Apesar de todo o seu egoísmo e crueldade, Cass ainda era o garoto que a havia salvado. Ela queria acreditar que ele era alguém que valia a pena ser salvo também. As velas rangeram. As nuvens se partiram para a lua e então se amontoaram em volta dela. Inês deixou Cass com o vento uivando e a alvorada ainda distante. Capítulo 43, Nina. As dores começaram após o amanhecer. 1 hora depois, parecia que seus ossos estavam tentando sair das articulações. Ela estava deitada na mesma mesa onde havia curado o ferimento de faca de Inês. Seus sentidos ainda estavam afiados o suficiente para sentir o cheiro de cobre do sangue da garota Sully sob o cheiro do produto de limpeza que Hot tinha usado para remover o sangue da madeira. Cheirava a Inês. Matias sentou-se ao lado dela. Ele tentou pegar sua mão, mas a dor era forte demais. O roçar da pele a fazia se sentir como se estivesse em carne viva. Tudo parecia errado. Ela sentia tudo errado. Só conseguia pensar no gosto adocicado e queimado da Paren. Sua garganta coçava. Parecia que sua pele era sua inimiga. Quando os tremores começaram, ela implorou para que ele a deixasse. Não quero que me veja desse jeito, ela disse, tentando virar-se para ficar de lado. Ele limpou o cabelo molhado da testa dela. Muito ruim. Muito. Mas ela sabia que ficaria pior. Você quer tentar a Jurda? Covey tinha sugerido que pequenas doses da Jurda normal poderiam ajudar Nina a sobreviver aquele dia. Ela balançou a cabeça. Eu quero, pelos santos, por que está tão quente aqui? E então, apesar da dor, ela tentou se sentar. Não me dê outra dose. O que quer que eu diga, Matias, não importa o quanto eu implore. Eu não quero ficar como Nestor, como os Grishas naquelas celas. Nina, Covey disse que a abstinência pode matá-la. Eu não vou te deixar morrer. Covey. Lá no tesouro Matias tinha dito, ele é um de nós. Ela gostava daquela palavra. Nós. Uma palavra sem divisões ou fronteiras. Parecia cheia de esperança. Ela desabou de novo, e seu corpo inteiro se rebelou. Suas roupas eram cacos de vidro. Eu teria matado os Druskelly. Todos nós carregamos nossos pecados, Nina. Eu preciso que você sobreviva para que eu possa expiar os meus. Você pode fazer isso sem mim, sabia? Ele enterrou a cabeça nas mãos. Eu não quero. Matias, ela disse, passando os dedos por seus cabelos curtos. Doía. O mundo todo doía. Doía tocar nele, mas ela tocou mesmo assim. Talvez nunca mais pudesse fazer isso. Lamento tanto. Ele pegou a mão dela e beijou-a gentilmente. Ela fez uma careta, mas quando ele tentou se afastar, ela segurou com mais força. Fique, ela disse arfando. Lágrimas escorreram dos seus olhos. Fique até o fim. E depois, ele disse. E sempre. Eu quero me sentir segura de novo. Eu quero ir para casa, para Ravka. Então eu a levarei até lá. Vamos tacar fogo em uvas passas ou o que quer que vocês hereges façam para se divertir. Fanático, ela disse, fraca. Bruxa. Bárbaro. Nina, ele sussurrou, passarinho vermelho. Não se vá. Capítulo 44, Jesper. Enquanto a escuna acelerava em direção ao sul, era como se a tripulação inteira estivesse de vigília.
Todos conversavam em voz baixa, andando cautelosamente nos decks. Jesper estava tão preocupado com Nina quanto os outros, exceto talvez Matias, ele imaginava, mas o silêncio respeitoso era difícil de aguentar. Ele precisava atirar em alguma coisa. O Ferolind parecia um navio fantasma. Matias se isolou com Nina, e pediu a ajuda de Willan para cuidar dela. Mesmo que Willan não adorasse química, ele entendia mais de tinturas e compostos do que qualquer um na tripulação, exceto Covey. E Matias não conseguia entender metade do que Covey dizia. Jesper não tinha visto Willan desde a fuga do porto em Digel, e ele tinha de admitir que sentia falta de ter o filhinho de mercador por perto para perturbar. Covey parecia bastante amigável, mas seu Kersh era meio ruim, e ele não parecia querer conversar muito. Às vezes ele simplesmente aparecia no convés de noite e ficava de pé perto de Jesper, observando as ondas. Era um pouco inquietante. Só Inês queria conversar, e isso porque ela parecia ter desenvolvido um interesse intenso sobre todos os assuntos náuticos. Ela passava a maior parte do tempo com Speshit Hot, aprendendo sobre nós e como armar as velas. Jesper sempre soube que havia uma boa chance de eles nem conseguirem fazer essa jornada de volta para casa, que poderiam ter terminado nas celas da Corte do Gelo ou espetados em lanças. Mas ele achou que se conseguissem realizar a tarefa impossível de resgatar Yubayur e voltar para o Ferolind, a viagem de volta para Keterdão seria pura festa. Eles beberiam o que quer que Speshit tivesse escondido no navio, comeriam os últimos caramelos de Nina, compartilhariam seus momentos de grande risco e cada pequena vitória. Mas ele não podia ter imaginado o modo como foram encurralados no porto, e certamente não podia ter imaginado o que Nina faria para salvá-los de tal enrascada. Jesper se preocupava com Nina, mas pensar nela o fazia se sentir culpado. Quando subiram a bordo da escuna e Covey explicou a Paren, uma pequena voz lá dentro dele dizia que ele deveria ter se oferecido para tomar a droga também. Mesmo que fosse um fabricador sem treinamento, talvez pudesse ter ajudado a tirar a Paren do sistema de Nina e libertá-la. Mas essa era a voz de um herói e Jesper já tinha abandonado fazia muito tempo a ilusão de ter talento para tal. Caramba, um herói teria se voluntariado a tomar a Paren quando enfrentaram os Gerdanos no porto. Quando Kersh finalmente apareceu no horizonte, Jesper sentiu uma estranha mistura de alívio e agitação. Suas vidas estavam prestes a mudar de formas que ainda não pareciam reais. Eles soltaram a âncora e quando a noite caiu, Jesper perguntou a Cass se poderia juntar-se a ele e Hot no escaler que os levaria até o Porto 5. Eles não precisavam dele, mas Jesper estava desesperado por alguma distração. O caos de Keterdão não havia mudado, navios descarregando nas docas, turistas e soldados de folga transbordando dos barcos, rindo e gritando uns com os outros enquanto caminhavam para o barril. Parece igual a quando partimos, Jesper disse. Cass ergueu a sobrancelha. Ele vestia novamente seu terno cinza e preto, gravata impecável. O que você esperava? Eu não sei exatamente, Jesper admitiu. Mas ele se sentia diferente, mesmo com o peso familiar dos revólveres com seus cabos de pérola em sua cintura e um rifle nas costas. Ele ficava lembrando daquela hidro, gritando no pátio Druskelly, seu rosto pontilhado de preto. Ele olhou para as próprias mãos. Será que queria ser um fabricador? Viver como um? Ele não podia mudar o que era, mas será que queria cultivar seu poder ou continuar escondendo? Cass deixou Hot e Jesper nas docas e foi procurar um mensageiro para levar um recado a Van Eck. Jesper queria ir com ele, mas Cass falou para ele ficar. Chateado, Jesper aproveitou a oportunidade para esticar as pernas, ciente de que Hot o observava. Ele tinha a sensação de que Cass tinha pedido a Hot para ficar de olho nele. Será que Cass achava que ele sairia correndo para o cassino mais próximo? Jesper olhou para o céu nublado. Por que não admitir? Ele estava tentado. Ansiava por uma jogada de cartas. Talvez realmente devesse sair de Keterdão. Uma vez que tivesse o dinheiro e suas dívidas estivessem pagas, ele poderia ir a qualquer lugar do mundo. Até a Ravka. Com alguma sorte, Nina se recuperaria e quando ela estivesse bem de novo, Jesper poderia sentar-se com ela e conversar sobre o assunto. Sem promessas, inicialmente, mas ele poderia pelo menos fazer uma visita, não? Meia hora depois, Cass voltou com uma mensagem confirmando que representantes do Conselho Mercante os encontrariam em Velgeluk no amanhecer do dia seguinte. Veja isso, Cass disse, segurando um pedaço de papel para Jesper ler. Embaixo dos detalhes para a reunião, lia-se: parabéns. Seu país agradece. As palavras deixaram uma sensação esquisita no peito de Jesper, mas ele riu e disse: desde que meu país pague em dinheiro. O conselho sabe que o cientista está morto. Eu coloquei tudo na minha mensagem para Van Eck, Cass disse.
Eu falei que Boiúbaiur está morto, mas que seu filho está vivo e estava trabalhando na Jurda para os Gerdanos. Ele não tentou baixar o preço. Não na mensagem. Ele expressou profunda preocupação, mas não mencionou nada sobre valores. Fizemos nosso trabalho. Vamos ver se ele vai tentar barganhar quando chegarmos a Velgeluk. Enquanto remavam de volta ao Ferolind, Jesper perguntou: o Vilan virá conosco para encontrar Van Eck? Não, Cas disse, dedos tamborilando na cabeça de corvo de sua bengala. Matias estará conosco, e alguém precisa ficar com Nina. Além do mais, se precisarmos usar Vilan para pressionar o pai dele, é melhor guardar essa carta na manga. Fazia sentido. E seja lá qual fosse a discórdia entre Vilan e seu pai, Jesper duvidava que Vilan quisesse lavar a roupa suja na frente dos Dreis e de Matias. Ele passou uma noite agitada rolando na sua rede e acordou com uma alvorada abafada e cinzenta. Não ventava, e o mar parecia achatado e envidraçado como um lago. Um céu teimoso, murmurou Ines, apertando os olhos em direção a Velgeluk. Ela estava certa. Não havia nuvens no horizonte, mas o ar estava denso de umidade, como se uma tempestade estivesse simplesmente se recusando a se formar. Jesper analisou-o com vés vazio. Ele pensou que Vilan viria se despedir, mas Nina não podia ficar sozinha. Como ela está? Ele perguntou a Matias. Fraca, disse o Fgerdano. Ela não conseguiu dormir. Mas arranjamos um pouco de caldo para ela, e ela parece estar conseguindo mantê-lo no estômago. Jesper sabia que estava sendo egoísta e estúpido, mas alguma parte mesquinha dele se perguntava se Vilan estava se mantendo afastado dele de propósito na jornada de volta. Talvez agora que o serviço havia terminado e ele estava perto de receber sua parcela da recompensa, Vilan não quisesse mais se misturar com criminosos. Onde está o outro Scaler? Jesper perguntou enquanto ele, Cas, Matias e Ines de Covey remavam para fora do Ferolind com Hot. Reparos, disse Cas. Velgeluk era tão plana que mal dava para vê-la depois que começaram a remar pelas águas. A ilha tinha menos de 1 quilômetro de largura, um pedaço árido de areia e rocha cujo único destaque era a fundação em ruínas de uma velha torre usada pelo Conselho das Marés. Os contrabandistas a chamavam de Velgeluk, ou Boa Sorte, devido às pinturas ainda visíveis em torno da base do que teria sido a torre do obelisco, círculos dourados que representavam moedas, símbolos da bênção de Gezen, o deus da indústria e do comércio. Jesper e Cas já tinham visitado a ilha antes para se encontrar com contrabandistas. Ela ficava longe dos portos de Keterdon, fora da área de patrulha da guarda do porto, sem construções ou cavernas ocultas nas quais seria possível armar emboscadas. Um lugar ideal de reunião para pessoas cautelosas. Um bergantim estava atracado na costa oposta da ilha, suas velas murchas e inúteis. Jesper o havia visto chegando lentamente de Keterdon na primeira luz da manhã, um pequeno ponto negro que cresceu até virar uma mancha enorme no horizonte. Ele podia ouvir os marujos gritando uns com os outros enquanto remavam. Agora sua tripulação estava descendo pela lateral um escaler cheio de homens. Quando seu próprio escaler chegou à costa, Jesper e os outros saltaram para puxá-lo até a areia. Jesper verificou seus revólveres e viu Ines passar rapidamente o dedo em cada uma de suas facas enquanto falava algo bem baixinho. Matias ajeitou o rifle nas costas e endireitou seus ombros enormes. Covey observou tudo em silêncio. Então é isso, Cas disse. Vamos lá ficar ricos. Sem luto, Hot disse, ajeitando-se para esperar no escaler. Sem funerais, eles responderam. Eles caminharam em direção ao centro da ilha, Covey atrás de Cas, flanqueado por Jesper e Ines. Enquanto se aproximavam, Jesper viu alguém chegando em um terno de mercador, acompanhado de um homem chualto, cabelos negros presos na base do pescoço, seguido de um contingente das Tadvat em casacos roxos, todos portando cacetetes e rifles. 2 homens carregavam um baú pesado, cambaleando um pouco devido a seu peso. Então essa é a aparência de 30 milhões de cruges, disse Cas. Jesper assoviou em voz baixa. Com alguma esperança, o escaler não afundará. Só você, Van Eck, Cas perguntou ao homem vestindo o preto dos mercantes. O resto do conselho não quis se dar ao trabalho. Então esse era Jean Van Eck. Ele era mais magro que Vilan e um pouco mais calvo, mas Jesper conseguia ver a semelhança. Como já negociamos anteriormente, o conselho achou que eu era o mais indicado para a tarefa. Belo broche, Cas disse olhando rapidamente para o rubi preso na gravata de Van Eck. Mas não tão bonito quanto o outro. Van Eck apertou um pouco os lábios. O outro era uma relíquia de família. Mas então,
ele perguntou para o homem Shu ao lado dele. O Shu respondeu, aquele é Kovei Yubo. Faz 1 ano desde que o vi. Ele está bem mais alto, mas é a imagem escarrada do pai. Ele disse alguma coisa para Kovei em Shu e fez uma mesura curta. Kovei olhou de relance para Kaz, e então respondeu com outra mesura. Jesper podia ver uma camada de suor na sua testa. Van Eck sorriu. Confesso que estou surpreso, Sr. Brecker. Surpreso, mas satisfeito. Você não achou que conseguiríamos? Vamos dizer que considerei uma aposta arriscada. Foi por isso que tomou precauções. Ah, então você encontrou Pekka Rollins. Ele fala bastante quando você o coloca no estado de espírito certo, disse Kaz, e Jesper lembrou-se do sangue na camisa de Kaz na prisão. Ele disse que você também o havia contratado, assim como os leoneiros, para ir atrás de Yubayur para o conselho mercante. Com uma ponta de inquietação, Jesper se perguntou o que mais Rollins teria contado a Kaz. Van Eck deu de ombros. Era melhor garantir. E por que deveria se preocupar com a possibilidade de um bando de ratos de canal se ferrar em busca de um prêmio? Sabíamos que as chances de um dos times ser bem-sucedido eram pequenas. Como um apostador, espero que consiga entender. Mas Jesper nunca havia pensado em Kaz como um apostador. Apostadores sempre deixavam alguma coisa para a sorte. 30 milhões de cruzes ajudarão a curar minhas mágoas, disse Kaz. Van Eck gesticulou para os guardas atrás dele. Eles levantaram o baú e o colocaram na frente de Kaz. Ele se agachou ao lado do baú e abriu a tampa. Mesmo de longe, Jesper podia ver pilhas de notas em roxo Kersh bem pálido, decoradas com 3 peixes voadores, fileiras e fileiras delas, presas por anéis de papel selados com cera. Ines prendeu a respiração. Até seu dinheiro tem uma cor estranha, disse Matias. Jesper queria alisar aquelas pilhas gloriosas. Queria mergulhar nelas. Acho que estou com água na boca. Kaz puxou uma das pilhas e passou seu dedão enluvado por ela, e então cavou outra pilha para garantir que Van Eck não estava tentando ludibriá-los. Está tudo aqui, ele disse. Ele olhou por cima do ombro e acenou para que Kovei avançasse. O garoto percorreu a curta distância, e Van Eck gesticulou para que ele viesse para o seu lado, dando um tapinha em suas costas. Kaz levantou-se. Bem, Van Eck. Gostaria de dizer que foi um prazer, mas não sou tão bom assim em mentir. É hora de partirmos. Van Eck se adiantou parando na frente de Kovei e disse, lamento, mas não posso permitir isso, Sr. Brecker. Kaz se apoiou em sua bengala, observando Van Eck com atenção. Algum problema? Vejo vários problemas na minha frente. E não há qualquer possibilidade de um de vocês sair desta ilha. Van Eck puxou um apito de seu bolso e produziu um assovio alto e agudo. No mesmo instante, seus servos sacaram suas armas e um vento soprou de repente do nada. Um vendaval uivante e artificial que girou em torno da pequena ilha enquanto o mar começava a subir. Os marujos perto do escaler do bergantim levantaram os braços, ondas juntando-se atrás deles. Hidros, grunhiu Matias, pegando seu rifle. Então 2 outras pessoas se lançaram do convés do bergantim. Aeros! Jesper gritou. Eles estão usando parem. Os aeros voavam em círculos no céu, vento açoitando o ar em torno deles. Você manteve parte do estoque que Yubayur mandou ao conselho, disse Kaz, olhos negros apertados. Os aeros levantaram suas mãos, e o vento uivou, um grito alto e afiado. Jesper sacou seus revólveres. Ele não tinha desejado algo em que atirar? Pelo visto este lugar realmente dá sorte, ele pensou com uma onda de expectativa. Parece que meu desejo está prestes a se realizar. Capítulo 45. Kaz. Trato é trato, Van Eck. Kaz disse sobre os sons da tempestade crescente. Se o conselho mercante falhar em honrar a sua parte neste acordo, ninguém do barril fará negócios novamente com um de vocês. Sua palavra não valerá nada. Seria um problema e tanto, Sr. Brecker, se o conselho soubesse alguma coisa sobre esse acordo. A compreensão do que estava acontecendo veio com um choque repentino. Eles nunca estiveram envolvidos, Kaz disse. Porque ele havia acreditado que Van Eck tinha a bênção do conselho mercante. Por ser um mercador rico e de boa reputação? Porque ele tinha vestido seus próprios servos e soldados com os uniformes roxos da Stadvat. Kaz havia encontrado Van Eck na casa em quarentena de um mercador, não em um prédio do governo, mas ele tinha sido enganado por um pouco de encenação. Era como Herzog e seu café de novo, só que dessa vez Kaz já deveria ter idade suficiente para desconfiar.
Você queria Yul-Bayur. Você queria a fórmula para fabricar a Jurda Paren. Van Eck admitiu a verdade com um breve movimento de cabeça. Neutralidade é um luxo que Kersh aproveitou por muito tempo. Os membros do conselho acham que sua riqueza os protege, que eles podem se acomodar e contar seu dinheiro enquanto o mundo briga. E você é mais inteligente do que isso. De fato eu sou. Jurda Paren não é um segredo que pode ser mantido, eliminado ou guardado em uma cabana na fronteira Zemene. Então toda essa conversa sobre o colapso de mercados e de rotas comerciais. Tudo acontecerá como eu previ, Sr. Brecker. Estou contando com isso. Assim que o conselho recebeu a mensagem de Bo Yul-Bayur, eu comecei a adquirir campos de Jurda em Nova Zen. Quando o segredo da Paren se espalhar pelo mundo, todos os países e governos estarão sedentos por um suprimento fácil dela para usar em seus grixas. Caos? Disse Matias. Sim, disse Van Eck. O caos chegará, e eu serei seu mestre. Um mestre muito rico. Você levará escravidão e morte a grixas de todas as partes, Inês disse. Van Eck levantou uma sobrancelha. Qual é a sua idade, mocinha? 16? 17? Nações ascendem e declinam. Mercados são criados e desfeitos. Quando o poder muda, alguém sempre sofre. Quando o lucro muda, Jesper retrucou. A expressão de Van Eck era de descrença. Não são a mesma coisa. Quando o conselho descobrir, Inês começou a dizer. O conselho nunca saberá disso, Van Eck disse. Por que você acha que escolhi a escória do barril como meus campeões? Vocês têm mais truques e muito mais esperteza do que qualquer mercenário, eu admito. Mas o mais importante é que ninguém sentirá falta de vocês. Van Eck levantou a mão. Os hidros giraram os braços. Cas ouviu um grito e girou a tempo de ver uma coluna de água esticando-se sobre Hot. Ela desceu com força sobre o escaler, estilhaçando enquanto Hot mergulhava para se proteger. Nenhum de vocês deixará esta ilha, Sr. Brecker. Todos vocês irão desaparecer, e ninguém se importará. Ele levantou a mão novamente, e os hidros responderam. Uma onda enorme rugiu em direção ao Ferolind. Não, gritou Jesper. Van Eck, gritou Cas. Seu filho está naquele navio. Van Eck virou de repente para encarar Cas. Ele soprou no seu apito. Os hidros congelaram, aguardando instruções. Relutante, Van Eck baixou a mão. Eles deixaram a onda cair inofensivamente, a água deslocada do mar esguichando contra a lateral do Ferolind. Meu filho, Van Eck disse. Willem Van Eck. Sr. Brecker, você deve saber que coloquei meu filho para fora de casa meses atrás. Eu sei que você escreveu para Willem a cada semana desde que ele partiu da sua casa, implorando para que voltasse. Esse não é o comportamento de um homem que não se importa com seu único filho e herdeiro. Van Eck começou a rir, um riso caloroso, quase jovial, mas com tons afiados e amargos. Deixe-me falar sobre meu filho. Ele cuspiu as palavras como se fossem veneno nos seus lábios. Seu destino era ser herdeiro de uma das maiores fortunas de toda Kersh, um império com rotas comerciais espalhadas pelo mundo inteiro, um império construído pelo meu pai, e pelo pai do meu pai. Mas meu filho, o garoto que deveria administrar esse grande império, não consegue fazer o que uma criança de 7 anos conseguiria. Ele é capaz de resolver uma equação. Ele consegue pintar e tocar músicas bonitas na flauta. O que meu filho não consegue fazer, Sr. Brecker, é ler. Ele não consegue escrever. Eu contratei os melhores tutores de todos os cantos do mundo. Tentei especialistas, tônicos, surras, hipnotismo. Mas ele se recusou a aprender. Eu finalmente fui obrigado a aceitar que Gessen decidiu me amaldiçoar com um filho imbecil. Willem é um garoto que nunca se tornará homem. Ele é uma desgraça para minha casa. As cartas, disse Jesper, e Cas podia ver a raiva nos seus olhos. Você não estava pedindo para que voltasse. Você estava zombando dele. Jesper estava certo. Se você estiver lendo isso, então sabe o quanto gostaria de tê-lo de volta. Cada carta era um tapa na cara de Willem, uma espécie de piada cruel. Ele é seu filho, Jesper disse. Não, ele é um erro. Um que será corrigido logo. Minha adorável e jovem esposa está grávida e seja menino, menina ou uma criatura com chifres, essa criança será minha herdeira, e não algum idiota de miolo mole que não consegue ler um hino, para não falar de um livro-razão, um tolo que faria do nome Van Eck motivo de chacota. O tolo aqui é você, rosnou Jesper.
Ele é mais inteligente do que a maioria de nós juntos, e ele merece um pai melhor que você. Merecia, corrigiu Van Eck, e soprou 2 vezes no apito. Os hidros não hesitaram. Antes que qualquer um pudesse protestar, 2 enormes muralhas de água se levantaram e aceleraram contra o Ferolind, esmagando com um estrondo ressonante, espalhando escombros. Jesper gritou de raiva e levantou suas armas. Jesper, Cas ordenou. Abaixe as armas. Ele os matou, Jesper disse, seu rosto contorcido. Ele matou Vilan e Nina. Matias colocou uma mão em seu braço. Jesper, ele disse tranquilamente. Acalme-se. Jesper virou para olhar as ondas balançando, os pedacinhos de mastro e velas rasgadas onde apenas alguns instantes atrás havia um navio. Eu não entendo. Eu confesso estar um pouco surpreso também, Sr. Brecker, disse Van Eck. Sem lágrimas. Sem protestos de injustiça por sua tripulação perdida, as pessoas ficam realmente frias no barril. Frias e cautelosas, disse Cas. Não cautelosas o bastante, aparentemente. Pelo menos você não sobreviverá para lamentar seus erros. Diga, Van Eck. Você fará penitência. Gessen não gosta de quebras de contrato. Van Eck inflou as narinas. Qual foi a sua contribuição para o mundo, Sr. Brecker? Você gerou riqueza? Prosperidade? Não. Você toma de homens e mulheres honestos e só ajuda a si mesmo. Gessen ajuda aqueles que merecem, aos que constroem cidades, não aos ratos que roem suas fundações. Ele abençoou a mim e aos meus negócios. Você perecerá, e eu prosperarei. Essa é a vontade de Gessen. Só tem um problema, Van Eck. Você precisará de Covey Yubo para fazer isso. E como tomará de mim? Você está cercado e com poder de fogo inferior. Eu não preciso tomá-lo. Você nunca o teve. Esse não é Covey Yubo. Um blefe bem fraco, esse. Eu não sou muito fã de blefes, não é verdade, Inês? Não costuma ser. Van Eck sorriu com escárnio. E por que não? Porque ele prefere trapacear, disse em Kersh perfeito e sem sotaque o garoto que não era Covey Yubo. Van Eck se surpreendeu com o som de sua voz e Jesper vacilou. O garoto Shu esticou uma mão. Eu ganhei a aposta, Cas. Cas suspirou. Eu realmente odeio perder. Você vê, Van Eck, Vilan apostou comigo que você não teria qualquer problema em matá-lo. Talvez seja sentimentalismo, mas eu não acreditei que um pai pudesse ser tão insensível. Van Eck olhou fixamente para Covey Yubo, ou o garoto que ele acreditou ser Covey Yubo. Cas observou lutar com a realidade da voz de Vilan saindo da boca de Covey. Jesper parecia igualmente incrédulo. Ele obteria uma explicação depois que Cas tivesse seu dinheiro. Isso não é possível, disse Van Eck. Não deveria ter sido possível. Nina era uma artesã mediana, na melhor das hipóteses, mas sob influência da Jurda Paren. Bem, como Van Eck disse uma vez, algumas coisas que simplesmente deveriam ser impossíveis se tornam possíveis. Uma réplica quase perfeita de Covey Yubo estava de pé diante deles, mas tinha a voz de Vilan, seu jeito e, embora Cas pudesse ver o medo e dor nos seus olhos dourados, a coragem surpreendente de Vilan também. Depois da batalha no porto de Digel, o filho do mercador veio a Cas para avisá-lo de que não poderia ser usado para chantagear seu pai. Vilan tinha ficado vermelho, incapaz de colocar em palavras a sua suposta doença. Cas tinha apenas dado de ombros. Alguns homens eram poetas. Alguns eram fazendeiros. Outros eram mercadores ricos. Vilan podia projetar a elevação perfeita. Ele havia feito uma broca capaz de cortar vidro grixa usando partes de um portão e pedaços coletados de joias. E daí que ele não sabia ler? Cas tinha esperado que o garoto se assustasse com a ideia de ser moldado para parecer Covey. Uma transformação tão extrema estava além do alcance de qualquer grixa que não estivesse usando Paren. Pode ser permanente, Cas o tinha avisado. Vilan não se importou. Eu preciso saber. De uma vez por todas, eu preciso saber o que meu pai realmente pensa de mim. E agora ele sabia. Van Eck olhou fixamente para Vilan, buscando algum sinal das feições de seu filho. Não pode ser. Vilan caminhou até o lado de Cas. Talvez você possa rezar para Gessen por entendimento, pai. Vilan era um pouco mais alto que Covey, seu rosto um pouco mais redondo. Mas Cas tinha visto os dois lado a lado, e a semelhança era extraordinária. O trabalho de Nina,
executado no navio antes que aquela viagem extraordinária chegasse à reta final, era quase perfeito. A expressão de Van Eck se encheu de fúria. Inútil, ele disse sibilando para a vilã. Eu sabia que você era um tolo, mas um traidor também. Tolo eu teria sido se estivesse esperando para ser destroçado naquele navio. Quanto a traidor, você me chamou de coisa bem pior só nos últimos minutos. Pense, Cass disse a Van Eck. E se o Covey Yubo verdadeiro estivesse naquele navio que você transformou em palitos de dentes? A voz de Van Eck era calma, mas o rubor de raiva tinha subido até seu pescoço. Onde está Covey Yubo? Deixe-nos partir desta ilha com nosso pagamento e direi de bom grado. Você não tem como escapar dessa, Brecker. Seu pequeno bando não é páreo para meus grixas. Cass deu de ombros. Mate-nos e nunca encontrará Covey. Van Eck parou para pensar. Então deu um passo para trás. Guardas, venham aqui. Ele gritou. Matem todos, exceto Brecker. Cass soube no mesmo instante que tinha cometido um erro. Todos eles sabiam que isso acabaria acontecendo. Ele devia ter confiado no seu grupo. Seus olhos deviam ter permanecido fixos em Van Eck. Em vez disso, naquele momento de ameaça, quando devia estar pensando apenas na luta, ele olhou para Ines. E Van Eck percebeu. Ele soprou o apito. Deixem os outros. Peguem o dinheiro e a garota. Fique onde está, os instintos de Cass diziam. Van Eck tem o dinheiro. Ele é a chave. Ines pode cuidar de si mesma. Ela é um peão, não o prêmio. Mas Cass já estava se virando, correndo para alcançá-la quando os grixas atacaram. Os hidros a alcançaram primeiro, desaparecendo em névoa e então reaparecendo a seu lado. Mas apenas um tolo tentaria uma luta corpo a corpo com Ines. Os hidros eram rápidos, sumiam e ressurgiam, tentando agarrá-la. Mas ela era espectro, e suas facas golpearam coração, pescoço, baço. Sangue escorreu na areia enquanto os hidros desabavam em duas pilhas bem sólidas. Cass percebeu o movimento pelo canto do olho, um aero acelerando na direção de Ines. Jesper! Ele gritou. Jesper atirou, e o aero caiu no chão. O próximo aero foi mais inteligente. Ele veio voando baixo, planando sobre as ruínas. Jesper e Matias começaram a atirar, mas estavam de frente para o sol, e nem mesmo Jesper podia mirar sem ver. O aero se jogou contra Ines e acelerou com ela para o céu. Fique parada, Cass implorou mentalmente, sua pistola empunhada. Mas ela não ficou. Ela girou o corpo e o golpeou. O grito do aero soou distante, e ele a soltou. Ines caiu, mergulhando em direção à areia. Cass correu até ela sem lógica ou plano. Um borrão passou pelo seu campo de visão. Um terceiro aero investiu, agarrando-a segundos antes do impacto e dando um golpe violento em sua cabeça. Cass viu Ines perder a consciência. Derrube-o, rugiu Matias. Não, gritou Cass. Se atirar nele, ela cai também. O Grisha desviou para cima e ficou fora de alcance com Ines em seus braços. Não havia nada que pudessem fazer além de ficar parados ali como idiotas e observar sua silhueta ficando cada vez menor no céu. Uma lua distante, uma estrela desvanecente, e então tinha desaparecido. Os guardas e grixas de Van Eck se aproximaram, pegando o mercador e o baú de Cruz e levando-os pelo ar até o bergantim. A vingança por Jordi, tudo pelo que Cass tinha trabalhado, estava escapando. Ele não se importava. Você tem uma semana para trazer o verdadeiro Covey, Van Eck gritou. Ou eles ouvirão os gritos daquela garota até em Fjerda. E se isso não for suficiente, eu espalharei a informação de que está escondendo o prisioneiro mais valioso do mundo. Todas as gangues, todos os governos, contrabandistas e espiões irão atrás de você e dos Dreis. Não terão onde se esconder. Cass, eu consigo acertar esse tiro, Jesper disse, guardando seus revólveres e pegando seu rifle. Van Eck ainda está na mira. E tudo estaria perdido. Ines, o dinheiro, tudo. Não, Cass disse. Deixe-os ir. O mar estava parado, não havia brisa, mas os aeros remanescentes de Van Eck inflaram as velas do navio com vento propulsor. Cass observou o bergantim acelerar pelas águas em direção a Ketterdam, em direção à segurança, uma fortaleza construída com a reputação impecável de mercador de Van Eck. A sensação era a mesma de quando espiou pelas janelas escurecidas da casa em Zilverstrata. Impotente mais uma vez. Ele tinha rezado para o Deus errado. Lentamente, Jesper abaixou seu rifle. Van Eck enviará soldados e grixas para procurar por Covey,
disse Matias. Ele não o encontrará. Nem a Nina. Não na ripa nem em qualquer outra parte do barril. Em nenhum lugar de Ketterdam. Na noite anterior, Cass tinha ordenado que Speshit levasse Covey e Nina do Ferolind no segundo escaler, aquele que ele tinha dito a Jesper que estava sendo reparado. Eles estavam escondidos em segurança nas gaiolas abandonadas sob a antiga torre da prisão em Elgat. Cass tinha feito algumas perguntas quando visitaram o porto para contatar Van Eck. Depois do desastre no Elshov, as gaiolas foram inundadas para eliminar bestas e corpos. Elas estavam vazias desde então. Matias tinha odiado a ideia de deixar Nina ir a algum lugar sem ele, especialmente na condição dela, mas Cass o havia convencido de que mantê-la com Covey a bordo do Ferolind os deixaria expostos. Cass se maravilhou com sua própria estupidez. Mais burro que um trouxa recém-desembarcado buscando fortuna na Aduela Leste. Sua maior vulnerabilidade tinha estado lá do lado dele. E agora ele a havia perdido. Jesper estava encarando Villan, seus olhos analisando seus cabelos negros, seus olhos dourados. Por quê? Ele disse, finalmente. Por que você faria algo assim? Villan deu de ombros. Precisávamos de uma vantagem. Isso é o que Cass diria. Eu não podia deixar vocês entrarem numa negociação de prisioneiros achando que eu era algum tipo de seguro. Nina modificou você. Na noite em que partimos de Digel. Foi por isso que desapareceu durante a viagem, Jesper disse. Você não estava ajudando Matias a cuidar de Nina. Estava se escondendo. Eu não me escondi. Você. Quantas vezes pensei que era Covey parado do meu lado no convés à noite e na verdade era você? Todas as vezes. Pode ser que Nina não consiga devolver sua aparência, sabe? Não sem outra dose de parem. Você pode ficar preso nessa forma. E isso importa. Eu não sei, Jesper disse com raiva. Talvez eu gostasse da sua cara estúpida. Ele se virou para Matias. Você sabia. Villan sabia. Ines sabia. Todos sabiam, menos eu. Me pergunte o motivo, Jesper, disse Cass, sua paciência se esgotando. Jesper se moveu apreensivo. Por quê? Foi você que nos vendeu para Pekka Rollins, disse Cass apontando o dedo para Jesper. Foi por sua causa que fomos emboscados quando tentávamos partir de Ketterdam. Quase morremos por sua causa. Eu não disse nada a Pekka Rollins. Eu nunca. Você contou a um dos leoneiros que estava deixando Kersh, mas que ganharia um monte de dinheiro, não contou? Jesper engoliu em seco. Eu precisei. Eles estavam me pressionando para valer. A fazenda do meu pai. Eu te disse para não contar a ninguém que estava deixando o país. Eu te avisei para manter a boca fechada. Eu não tive escolha. Você me prendeu no Clube do Corvo antes de partirmos. Se tivesse me deixado, Cass se virou para ele. Te deixasse o quê? Jogar algumas partidas no espinheiro dos três amigos. Se endividar ainda mais com cada chefão do barril burro o suficiente para ampliar seu crédito. Você disse a um membro da gangue de Pekka que estava prestes a ficar bem de grana. Eu não sabia que ele falaria com Pekka. Ou que Pekka sabia sobre a Paren. Eu só estava tentando ganhar algum tempo para mim. Pelos santos, Jesper, você realmente não aprendeu nada sobre os Dreis, não é mesmo? Continua o mesmo garoto tonto de fazenda que saiu daquele barco. Jesper partiu para cima dele, e Cass sentiu uma onda de violência frívola. Finalmente uma luta que ele podia vencer. Mas Matias se meteu entre eles, mantendo-os afastados um do outro com suas mãos enormes. Parem. Parem com isso. Cass não queria parar. Ele queria espancá-lo para valer e depois brigar por todo o caminho até o barril. Matias está certo, disse Villan. Precisamos pensar no que fazer daqui para frente. Não existe daqui para frente, Cass resmungou. Van Eck garantiria isso. Eles não podiam voltar a Ripa ou pedir ajuda a Peraskel e aos outros Dreis. Van Eck estaria de olho, esperando para dar o bote. Ele havia transformado o barril, a casa de Cass, seu pequeno reino, em um território hostil. Jesper cometeu um erro, disse Villan. Um erro estúpido, mas ele não teve a intenção de trair ninguém. Cass se afastou, tentando clarear as ideias. Ele sabia que Jesper não tinha percebido o que estava desencadeando, mas também sabia que nunca mais poderia confiar em Jesper novamente. E talvez tivesse escondido dele a transformação de Villan para puni-lo um pouco. Em poucas horas, quando não fizessem contato conforme o combinado, Speshit remaria no escaler para procurá-los. Por enquanto,
Não havia nada além do cinza monótono do céu e a pedra sem vida dessa imitação barata de ilha. E a ausência de Inês. Cass queria socar alguém. Queria que alguém o socasse. Ele analisou o que restava de sua tripulação. Roth ainda rondava os destroços do Scaler. Jesper sentou-se com os cotovelos nos joelhos, cabeça nas mãos, Wieland ao lado dele vestindo o rosto de um quase estranho. Matias continuava olhando por sobre a água, na direção de Elgate, como uma sentinela de pedra. Se Cass era o líder deles, Inês tinha sido o imã, unindo-os quando pareciam prestes a se separar. Nina tinha disfarçado a tatuagem do cálice e do corvo de Cass antes de entrarem na corte do gelo, mas ele não a deixou chegar perto do R em seu bíceps. Agora ele tocava com os dedos enluvados o lugar onde a manga do casaco cobria a marca. Sem querer, ele deixou Cass Rietveld retornar. Ele não sabia se isso havia começado com o ferimento de Inês ou com aquele passeio hediondo na carroça-prisão, mas de alguma forma ele havia deixado acontecer e isso havia lhe custado caro. Isso não significava que ele deixaria algum mercante ladrão levar a melhor sobre ele. Cass olhou para o sul, na direção dos portos de Ketterdam. O início de uma ideia pinicava o fundo de seu crânio, uma coceira, o mais vago pressentimento. Não era um plano, mas poderia ser o começo de um. Ele podia vê-lo tomando forma, impossível, absurdo, e precisaria de uma quantia considerável de dinheiro. Cara de quem está planejando algo, murmurou Jesper. Definitivamente, concordou Wieland. Matias cruzou os braços. Revirando seu arsenal de truques, Denjin. Cass flexionou os dedos enluvados. Como você sobreviveu ao barril? Quando eles tiraram tudo de você, você encontrou um jeito de criar tudo a partir do nada. Inventarei um novo truque, disse Cass. Um do qual Van Eck nunca se esquecerá. Ele se virou para os outros. Se pudesse ir atrás de Inês sozinho, ele teria ido, mas nem mesmo ele poderia ter sucesso em uma empreitada tão difícil. Precisarei da equipe certa. Wieland ficou de pé. Pela espectro. Jesper o imitou, ainda sem conseguir olhar para Cass. Por Inês, ele disse discretamente. Matias assentiu de um jeito severo uma vez com a cabeça. Inês queria que Cass se transformasse em outra pessoa, uma pessoa melhor, um ladrão mais amável. Mas aquele garoto não tinha vez aqui. Aquele garoto terminou seus dias morrendo de fome em um beco. Ele morreu. Aquele garoto não podia voltar. Eu pegarei meu dinheiro, Cass jurou. E resgatarei minha garota. Inês talvez nunca fosse dele, não de verdade, mas ele encontraria um jeito de dar a ela a liberdade que havia prometido muito tempo atrás. Mãos sujas tinha vindo para garantir que o trabalho duro fosse feito. Capítulo 46. Pekka. Pekka Rollins enfiou um chumaço de jurda na bochecha e se inclinou para trás em sua cadeira para analisar a tripulação maltrapilha que Dougt tinha trazido ao seu escritório. Rollins morava acima do Palácio Esmeralda em um grande complexo de quartos, cada centímetro deles coberto de veludo verde e dourado. Ele amava brilho, nas suas roupas, nos seus amigos e nas suas mulheres. Os garotos parados na frente dele eram o oposto de qualquer coisa devidamente estilosa. Eles vestiam roupas da Comédie Brute, mas, como ninguém tinha acesso ao seu escritório sem mostrar o rosto, eles haviam tirado as máscaras. Ele reconheceu alguns deles. Uma vez tinha desejado recrutar a sangradora Nina Zenick, mas agora ela parecia que não duraria até o fim do mês com seus ossos salientes, olheiras profundas e mãos trêmulas. Parecia que ele tinha evitado um mau investimento ali. Ela se apoiava em um fjerdano gigante com a cabeça raspada e sombrios olhos azuis. Ele era enorme. Provavelmente um ex-militar. Uma boa musculatura para ter por perto. Onde Cass Brecker encontrava essas pessoas? O garoto perto deles era Shu, mas ele parecia novo demais para ser o cientista em quem todos estavam tão desesperados para pôr as mãos. Além disso, Brecker nunca traria um prêmio como esse para o Palácio Esmeralda. E por fim, claro, Rollins conhecia Jesper Faey. O atirador de elite tinha contraído uma dívida impressionante em praticamente todas as casas de apostas da Aduela Leste. Sua língua solta tinha deixado Rollins ciente de que Brecker estava enviando uma equipe para Fjerda. Um pouco de investigação e muitos subornos tinham revelado a hora e o local da partida, conhecimento que havia se provado incompleto. Brecker tinha estado um passo à frente dele e dos leoneiros. O pequeno rato de canal tinha conseguido se dar bem na corte do gelo, no fim das contas. Isso havia sido algo bom também. Se não fosse por Cass Brecker, Rollins ainda estaria em uma cela daquela maldita prisão fjerdana esperando por outra sessão de tortura, ou talvez olhando para baixo enfiado em uma lança no alto da muralha circular. Quando Brecker abriu a fechadura da porta da sua cela,
Rollins não sabia se seria resgatado ou assassinado. Ele tinha ouvido um bocado a respeito de Cas Brecker desde sua ascensão entre os Dreis, aquele grupo de dar pena que Peraskel chamava de gangue, e ele o tinha visto pelo barril algumas vezes. O garoto havia surgido do nada e arrumado confusão atrás de confusão. Mas ele ainda era um tenente e não um general, um terrier mordiscando os tornozelos de Rollins. Olá, Brecker, Rollins havia dito. Veio se regozijar. Não exatamente. Você me conhece? Rollins deu de ombros. Claro, você é o pequeno vagabundo que continua roubando meus clientes. O olhar que passou pelo rosto do garoto naquele momento surpreendeu Rollins. Era ódio, puro, sombrio, fervilhando há muito tempo. O que será que eu fiz para essa pessoinha insignificante? Mas em segundos aquele olhar desapareceu e Rollins se perguntou se não havia imaginado tudo. O que você quer, Brecker? O garoto permaneceu lá de pé, algo vazio e insano em seu olhar. Quero te fazer um favor. Rollins notou os pés descalços e o uniforme de prisioneiro, as mãos despidas de suas lendárias luvas negras, uma vaidade ridícula. Você não parece estar em posição de fazer favores a ninguém, garoto. Deixarei essa porta destrancada. Você não é burro suficiente para ir atrás de Boi Ubaiur sem a sua equipe para te dar cobertura. Espere o momento certo e se mande. Por que diabos você me ajudaria? Não é seu destino morrer aqui. Por algum motivo, aquilo soou como uma maldição. Te devo uma, Brecker, Rollins tinha dito enquanto o garoto saía da cela, mal acreditando na sua sorte. Brecker tinha olhado para trás, seus olhos escuros como cavernas. Não se preocupe, Rollins. Você terá sua chance de pagar. E aparentemente o garoto tinha vindo cobrar a dívida. Ele permanecia de pé no meio do escritório luxuoso de Rollins, parecendo um borrão escuro de tinta, seu rosto severo, as mãos pousadas no punho da bengala com cabeça de corvo. Rollins não estava exatamente surpreso de vê-lo. Havia boatos de que a negociação entre Brecker e Van Eck havia azedado e que Van Eck estava de olho na ripa e no restante dos covis de Cas Brecker. Mas Van Eck não estava de olho no Palácio Esmeralda. Não tinha motivo para isso. Rollins não sabia nem mesmo se o mercante havia descoberto que ele tinha voltado com vida de Fgerda. Quando Brecker terminou de explicar os meandros da situação, Rollins deu de ombros e disse: Você foi traído. Se quer meu conselho, dê coveia a Van Eck e siga em frente. Não vim pedir seu conselho. Os mercantes gostam dos impostos que pagamos. Eles permitem um assalto a banco ocasional ou que uma invasão domiciliar passe em branco, mas esperam que continuemos aqui no barril e os deixemos em paz para fazer seus negócios. Se começar uma guerra com Van Eck, tudo isso irá por água abaixo. Van Eck agiu por conta própria. Se o conselho mercante souber, e quem dirá a eles? Um rato de canal da pior escória do barril? Não se engane, Brecker. Evite perdas ainda maiores e viva para lutar outro dia. Eu luto todos os dias. Está me dizendo que você simplesmente deixaria para lá? Olha, se quer dar um tiro no pé bom, ficarei feliz em assistir. Mas não me aliarei a você. Não contra um mercante. Ninguém irá. Você não está arriscando uma mera briga de gangues, Brecker. Você terá a Stadvat, o exército Kersh e sua marinha juntos contra você. Eles queimarão a ripa até não sobrar nada com o velhote lá dentro, e pegarão o Porto 5 de volta também. Não espero que lute ao meu lado, Rollins. Então o que quer? É seu, dentro do razoável. Preciso enviar uma mensagem para a capital Havana. Urgentemente. Rollins deu de ombros. Sem problemas. E preciso de dinheiro. Surpreendente. Quanto? 200.000 crujes. Rollins praticamente engasgou de tanto rir. Não quer mais nada, Brecker? A esmeralda dos Landsov? Um dragão que cague arco-íris. Você tem dinheiro de sobra, Rollins. E eu salvei a sua vida. Então deveria ter negociado isso lá atrás, na cela. Eu não sou um banco, Brecker. E mesmo que fosse, dada a sua situação atual, eu diria que você é um risco muito grande de crédito. Não quero um empréstimo. Você quer que eu te dê 200.000 crujes. E o que eu levo por esse gesto generoso? O rosto de Brecker ficou tenso. Minha participação no Clube do Corvo e no Porto 5. Rollins se endireitou na cadeira. Você venderia sua parte? Sim. E por mais 100.000 eu coloco um de capel original na jogada.
Rollins se inclinou para trás e juntou a ponta dos dedos. Não é o bastante, você sabe. Não para entrar em guerra com o Conselho Mercante. É o bastante para essa equipe. Essa equipe, Rollins bufou. Não posso acreditar que esse foi o bando de coitados que conseguiu invadir a Corte do Gelo. Pode acreditar. Van Eck acabará com você. Outros já tentaram, mas por algum motivo eu continuo voltando dos mortos. Eu respeito sua persistência, garoto. E a compreendo. Você quer seu dinheiro, você quer Espectro de volta, quer tirar o couro de Van Eck. Não, disse Brecker, sua voz meio um grunhido, meio um rosnado. Quando eu for atrás de Van Eck, não pegarei só o que é meu. Eu destruirei a vida dele. Varreirei seu nome do mapa. Não restará nada. Pekka Rollins perderá a conta das ameaças que tinha ouvido, dos homens que havia matado, ou dos homens que tinha visto morrer. Mas, ainda assim, o olhar de Brecker foi capaz de fazer um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma ira naquele garoto implorando para ser libertada, e Rollins não queria estar por perto quando ela escapasse da coleira. Abra o cofre, Dought. Rollins entregou o dinheiro a Brecker, então fez escrever uma ordem de transferência de sua participação no Clube do Corvo e na mina de ouro que era o Porto 5. Quando apertou sua mão para fechar negócio, a pegada de Brecker foi de esmagar os dedos. Você não se lembra mesmo de mim, não é? Perguntou o garoto. Deveria. Não ainda. Aquela coisa sombria fulgurou por trás dos olhos de Brecker. Negócio fechado, disse Rollins, ansioso para se livrar daquele estranho bando. Negócio fechado. Quando partiram, Rollins espiou por sua grande janela de vidro para monitorar o salão de apostas do Palácio Esmeralda. Um fim de dia inesperadamente lucrativo, Dought. Dought resmungou em concordância, observando o movimento nas mesas lá embaixo. Dados, cartas, roda de maquer, fortunas conquistadas e perdidas, e Rollins recebia uma fatia deliciosa de tudo aquilo. Por que ele veste aquelas luvas? O capanga truculento perguntou. Um pouco de teatro, imagino. Quem sabe? Quem se importa? Rollins assistiu a Brecker e sua equipe passando pelo salão de jogos lotado. Eles abriram as portas para a rua e, por um breve momento, a lamparina marcou suas silhuetas brilhando contra suas máscaras e capas. Um aleijado seguido de um bando de crianças fantasiadas. Alguma gangue. Brecker era um ladrão astuto e bastante durão. Pekka supus, criativo também. Mas diferente daqueles pobres burros de carga da Corte do Gelo, Van Eck estaria pronto para Brecker. O garoto iria entrar em uma batalha de verdade. Não tinha a mínima chance. Rollins se esticou para pegar seu relógio. Já devia estar dando a hora da mudança de turno dos croupiers, e ele gostava de supervisioná-los pessoalmente. Filho da puta! Ele exclamou um segundo depois. O que foi, chefe? Rollins puxou a corrente do relógio. Um nabo pendia dela onde seu relógio cravejado de diamantes deveria estar. Aquele pequeno bastardo. Então um pensamento lhe veio. Ele procurou a carteira. Ela havia desaparecido. E também o alfinete da gravata, o pingente com a moeda KLs que ele usava para dar sorte, e as fivelas de ouro que usava em seus sapatos. Rollins se perguntou se ele deveria verificar as obturações em seus dentes. Ele esvaziou seus bolsos. Dought perguntou incrédulo. Ninguém passava a perna em Pekka Rollins. Ninguém ousaria. Mas Brecker havia ousado, e Rollins imaginou se aquilo era apenas o começo. Dought, ele disse, acho melhor fazermos uma oração a Jan Van Eck. Você acha que Brecker pode derrotá-lo? É uma aposta arriscada, mas se ele não tomar cuidado, acho que aquele mercante pode acabar colocando o pescoço na corda e deixar Brecker apertar o nó. Rollins suspirou. Vamos torcer para Van Eck matar o garoto. Por quê? Porque senão eu terei que fazer isso. Rollins ajeitou o nó da gravata sem alfinete e seguiu para o cassino. O problema de Cas Brecker podia ficar para outro dia. Naquele momento, ele tinha dinheiro para ganhar. Agradecimentos têm uma condição degenerativa chamada osteonecrose. A tradução seria algo como morte dos ossos, o que soa meio gótico e romântico, mas na verdade significa que cada passo que eu dou é doloroso e às vezes eu preciso de uma bengala. Não é coincidência eu ter decidido criar um protagonista lidando com sintomas semelhantes, e eu sentia com alguma frequência que eu e Cas estávamos mancando juntos por essa estrada. Nós não teríamos chegado ao fim sem várias pessoas maravilhosas. Todo o meu amor para minha tripulação de livros encrenqueiros, Michi, Rachael, Sarah, Robin, Josh e especialmente Morgan,
que deu o nome deste livro e me ajudou a terminá-lo. Muito obrigada também a Jimmy, que me arrastou de Santa Bárbara e triturou meu bloqueio criativo simplesmente sendo maravilhosa. Obrigada a Noah Wheeler por me ajudar a resolver esse enigma específico e por ser tão paciente quando eu fico irritada e pego a lousa. Meus mais sinceros agradecimentos a Jean Feivel, Laura Godwin, John Yaged, Molly Broilete, Elizabeth Fitian, Rich Deyas, April Ward, Caitlin Sveni, e inúmeras pessoas da Henry Holt de Macmillan Children's que me ajudaram a dar vida ao mundo dos Grishas e que me permitiram continuar a explorá-lo com os leitores. Joana Volpe da New Leaf, resoluta e leal, deveria definitivamente estar no seu currículo. Eu posso enfrentar praticamente qualquer desafio sabendo que tenho seu apoio. Obrigado também a Pouya, ele era um garoto Shabazian, Kathleen Ortiz, Daniele Bartel, Jaida Temperley e Geis Dallow. E um muitíssimo obrigado ao time Grisha do Reino Unido, Fiona Kennedy, Jenny Glenn Croix e a maravilhosa equipe de Orion, principalmente Nina Douglas, que é uma publicitária espetacular, uma excelente companheira de viagem e uma corvinal de nascença. Obrigada aos leitores, bibliotecários, livreiros, booktubers e blogueiros que celebram histórias no mundo inteiro. Qualquer bom plano mirabolante requer especialistas talentosos, e eu tive a ajuda dos melhores. Steven Klein me ofereceu um conhecimento inestimável sobre como iniciantes aprendem mágica e me indicou o trabalho de Eric Mead e Apollo Robbins, Ladrão Gentil. Angela de Pace deu seu melhor para me ajudar a encontrar um jeito real de adormecer uma sala cheia de prisioneiros, mas as cápsulas de cloro acabaram sendo puro trabalho de um fabricador. Não tentem isso em casa, crianças. Richard Wheeler me aconselhou sobre como prédios governamentais e instalações de segurança máxima barram de fato aqueles com más intenções. Emily Stein me iniciou em feridas de facas e me apresentou a bela frase ápice do coração. David Peterson, rei dos idiomas inventados, tentou me empurrar na direção certa e me deixou ser bem teimosa quanto às traats. E Edviga Ertz, minha querida amiga e soberumi, obrigada por me ajudar a assassinar o idioma holandês com mais atenção. Marie Lu, Amie Kaufmann, Robin Lafevers, Jéssica Brode e Gretchen Emsenio, obrigada por me manterem rindo e aguentarem tanta lamúria. Agradeço também a Robin Wasserman, Holly Black, Sarah Reis Brennan, Kelly Link e Cassandra Clare por conselhos sobre a trama, Margaritas e por me apresentar Tim Wolfe. Nunca mais serei a mesma. Anna Carey pode levar a culpa pela hemorragia nasal do guarda Fgerdano. Enviem suas reclamações a ela. Christine, Sam, Emily e Ryan. Tenho muita sorte de poder chamá-los de família. E para a querida Lulu, você falhou com sua cidade. Obrigada por aguentar minhas variações de humor e se preocupar com meu pequeno bando de delinquentes. Muitos livros ajudaram Ketterdam, O Barril, e minha equipe de corvos a ganhar forma, mas os livros mais essenciais foram The Blackest Luck Streets, The Life and Death of a Victorian Slum, de Sarah Wise, The Coffee Trader, de David Lees, Amsterdã, A History of the World's Most Liberal City, de Russell Shorto, Criminal Slang, The Vernacular of the Underworld de Lingo, de Vincent J. Monteleone, The Big Con, The Story of the Confidence Man, de David Maurer, e Sealen Rembrandts, The Untold Stories of Notorious Artists, de Anthony M. Amore e Tom Mascherg. Mais uma coisa, este livro queria ser revisado ao som de Black Keys, Clash e PX, mas ele nasceu em uma escola velha e fria, com Iatimi Lapse tocando sem parar e um morcego voando ao redor das cornijas. Muito obrigada ao compositor Ludovico Einaudi. E ao morcego. Fim do audiolivro.